Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu acredito que eu vou dar continuidade a vários temas que eu venho desenvolvendo nos últimos dois programas sem contexto, que basicamente para quem acompanha aqui sabe que foram assuntos relacionados a coisas como aquela teoria da Terra jovem e como é que é mesmo. Daí também é introduzida aí a teoria do Dries recente também, né? Ou melhor, teoria do Dries recente, eu não sei se é teoria, mas o período do Dries recente e a teoria de civilizações passadas perdidas e cataclisma global. Enfim, vários assuntos assim, mas também eu vou contra-argumentar certas afirmações, só que nesse momento aqui eu nem vou estabelecer exatamente de onde que eu ouvi, porque várias dessas coisas assim eu ouço de múltiplas fontes que têm a mesma base como, assim, algo que eles usam para elaborar seus raciocínios, sabe? O fundamentalismo deles vem da mesma lógica, digamos assim. Então, né? Mas basicamente vão ser assuntos relacionados a todas essas paradas, sabe? Existenciais. Então, de certa forma, eu realmente recomendo que as pessoas tenham ouvido os dois programas anteriores, porque daí fica mais fácil, né? Mas também confesso que talvez, como eu sempre acabo me repetindo, talvez esse programa acabe se tornando uma obra sobre si só. Mas eu acredito que também algumas coisas eu vou mencionar, assim, o programa anterior. Eu acho que eu quero dar mais umas contextualizações a respeito de algumas coisas que eu falei, como, por exemplo, aquela história de Pompeia não ser exatamente uma cidade perdida. Mas deixa eu ver para onde que eu vou começar, inclusive, né? Vou tomar uma decisão aqui ao vivo. Ah, Bom, acho que pode ser justamente esse negócio de Pompeia mesmo, já que eu acabei de mencionar, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha mencionado que eu queria. Deixa eu ver. Ler a tradução do Epitáfio. Eu encontrei a anotação que eu estava buscando. Eu tenho que ler para vocês a tradução do Epitáfio, porque. Perdão, quase me engasguei aqui, né? Mas vamos lá. Eu tenho que ler para vocês a tradução do Epitáfio que eu mencionei no programa anterior. Aí aqui, ó, eu não vou repetir mais ou menos do que eu tô falando. Era para tu ter ouvido o programa anterior. Vou continuar. Eu vou ler a tradução do Epitáfio que eu vou ler no programa anterior, porque assim, ele é bem interessante e eu acho que ele também ajuda a corroborar a possibilidade de que Pompeia não esteve desaparecida, que outras pessoas sabiam da existência dessa cidade que a gente fala que ficou sumida durante 1.600 anos, mais ou menos. E outra coisa que eu quero também esclarecer, que eu acho que eu poderia ter deixado mais claro no programa anterior, é quando eu fiz aquela comparação entre a obra do Rafael e essa suposta obra de um pintor anônimo do século I. A lógica de Três Graças, ela não foi criada por nenhum desses dois artistas, né? Três Graças é uma divindade grega, romana também depois, subsequentemente, né? E essa ideia dessa tríade e tudo mais não foi desenvolvida pela visão de nenhum desses dois homens. E esse daí é um negócio que eu podia esclarecer. Só que ainda sabendo disso, eu acredito que essas obras são muito parecidas até por uma questão de ângulo, sabe? E daí tem a ver com a observação mais detalhada das obras, sabe? Eu acredito sim que elas têm uma similaridade que aponta a possibilidade de que um desses dois artistas tenha colocado os olhos na obra que o outro fez, sabe? E daí talvez seja porque eu não vi tantas vezes assim, e se alguém conseguir me mostrar mais outras 3, 4, 5 obras das Três Graças, só que daí também pode ser que todas as demais tenham se inspirado na do Rafael, por exemplo, né? Então a pessoa teria que me encontrar, tipo, a pessoa teria que poder compartilhar comigo, ou eu encontrar sozinho, né? É que eu não sei nem como é que eu faria uma pesquisa específica sobre isso, sabe? Obras, artísticas representando as três graças da mitologia grega que precedem a obra do Rafael, tá ligado? É isso que eu teria que encontrar. Porque obras que vieram depois da dele e terem tido ele como inspiração, não seria nada difícil de entender a lógica. Mas agora, obras que vieram antes dele, compartilhando a mesma perspectiva, a mesma imagem que, na minha opinião, tem entre essas duas obras, tá ligado? Na minha opinião, é isso aí. Então, existem diversas obras que vão ter essa representação dessas três pessoas, inclusive muitas esculturas. Mas agora eu tô falando de obras de arte. Em primeiro lugar,
o estilo artístico eu não considero tão diferente assim, tá ligado? Eu já vi diversas obras, assim. Quando eu digo que eu já vi diversas obras, não que eu saiba o pintor, até porque várias dessas obras são anônimas mesmo, né? Mas eu tô sempre pesquisando assuntos históricos, eu tô sempre me dando de cara com pinturas feitas em diversos períodos, né? Datados, assim, ó. Tô lendo uma reportagem, tô lendo um artigo, uma pesquisa, e tá falando lá, olha, essa pintura foi feita em tal século, e eu fico olhando assim, que curioso, entendeu? Eu já vejo várias dessas obras assim, e é, para mim também, realmente, de fato, é surpreendente o quanto que uma obra do século I seria parecida com uma obra daquele período, né? E daí, como você é um pintor anônimo, talvez aquela imagem que eu tô correlacionando com aquela do Rafael não seja do primeiro século, talvez ela tenha sido colocada em alguns dos sites erroneamente como uma das imagens encontradas em Pompeia. Aí eu teria que ir até lá e botar os olhos nela, tá ligado? Mas é o tipo de pesquisa que tá além do que eu posso ir atrás da minha investigação feito dentro da minha casa. O que eu descobri sim é que essa imagem é apontada em alguns sites como uma imagem que está lá em Pompeia, fazendo parte dos frescos que tem lá, né? E vendo a outras artes de Pompeia, para mim é identificável sim, né? Só que aquela ali, para mim, é marcante por essa comparação que eu vi outros fazendo e que quando eu me perguntei, eu fiquei intrigado também, né? E agora, voltando para o lance do epitáfio, que eu já devia ter pesquisado, mas eu acabei ah, ficando animado em fazer esse esclarecimento aqui, né? Porque sempre que eu noto que eu podia ter sido mais honesto ou mais informativo na minha argumentação, eu gosto de fazer, né? Deixa eu ver aqui. Torre del Greco de novo, epitáfio. Tem a tradução, e eu vou ler aqui para vocês, porque eu não tinha lido ainda, e depois que eu li, eu fiquei assim, pô, que legal, ainda corroboro com a narrativa aqui, né? São traduções em inglês, mas eu vou traduzir para português, né? Porque assim, ó, basicamente esse epitáfio ele foi gravado em várias épocas, sabe? A primeira inscrição é do ano de 1562. Aí depois tem a segunda inscrição, que é de 1635, que basicamente é essa daí que eu vou traduzir, né? Eu podia traduzir a primeira também, mas não precisa. E depois a segunda inscrição está escrita em latim, né? E essa aqui é a tradução do latim para o inglês, e eu vou traduzir do inglês para o português. Começa assim, ó. 68 anos depois, 16 de dezembro, né? Então eu acho que 68 anos seria a data da última inscrição. Não tenho certeza, né? Mas eu tô assumindo que seja isso, eu não vou perder o tempo de vocês fazendo essa pesquisa ao vivo agora, né? Dia 16 de dezembro, no reino do rei Filipe IV. E pelo que eu pesquisei, esse rei Filipe IV poderia ser um rei espanhol, tá ligado? Porque essa data daí específica, 1635, né? Teria um rei espanhol que, né, talvez ele que tivesse a parte dessa atualização desse epitáfio, entendeu? Poderia ser a figura histórica que seria esse rei Filipe IV, que está marcado nessa pedra, né? No reino de rei Filipe IV, entre a fumaça, as chamas e as explosões, com tremores, cinzas e erupção, Vesúvios, feroz e aterrorizante como sempre, respeitava nem mesmo o nome da autoridade, tão grande como a do homem, mas também tão grande como o do homem, mas também o gás comprimido ou compressado, talvez, eu não sei se é que é compressed, eu não sei se compressado é uma palavra, né? Por isso que eu botei comprimido, né? Força uma saída, inflamado, ardente, rugindo. Summit. Me faltou uma boa tradução para Summit agora aqui, então eu vou falhar com essa tradução aqui para vocês, né? Mas algo violento, sabe, sendo despejado daquela montanha, entrando em erupção, criando gaping hole, seria assim um buraco que suga as coisas, sabe? Suga as coisas, acho que é um jeito bom. Deixa eu ver se gaping hole dessa tradução que eu coloquei para vocês seria uma boa forma, porque eu acho que isso pode ser importante para refletir. Gaping solto é escancarado, um buraco grande talvez, né? Um buraco enorme talvez, né? Enfim,
abriu um buraco enorme no dia seguinte, né? Cuspindo cinzas para além do ponto do inferno, atraindo o mar para além da ordem que compõe a miséria, o mar cruel, e despejando além do topo da montanha rios sulfurosos, flaming pit. Como é que eu posso traduzir flaming pit? Flaming pit. Como que ficaria bom? Tom flamejante? Que eu sei que pitch é um tom, mas eu não sei se flaming pitch isso quer dizer tom flamejante, mas acho que não seria isso não, né? Mas enfim, rios flamejantes, né? Não, rios sulfurosos, né? Births jagged with alum, aí eu vou falhar aqui em traduzir essa parte. De forma rude, de maneira sem forma e rude, destrói os pedaços de todo metal. Fogo misturado com uma torrente de água, cinzas quentes cuspindo fumaça, né? Uma conflagração em sua própria destruição, tendo emaranhado com resina e portice, né? Eu não sei se portice é uma palavra em inglês, português, em qual idioma, italiano. Então, né? Tendo emaranhado com resina e portice, em um único momento, derrubado, queimado e destruído Pompeia, Herculano e Otaviano. E Herculano e Otaviano são duas comunas também lá hoje em dia são comunas da Itália. Cara, comunas pequeniníssimas, sabe? Tem menos de 20 mil habitantes, se eu não me engano. Então são lugares, vilarejos, dá pra se dizer, tá ligado? Mas existem, são lugares históricos também, e me corrigindo também, nenhuma dessas duas nunca foram dadas como desaparecidas, apenas Pompeia. Mas vejam aí como, cara, entra no relato histórico como nada anormal, tá ligado? Não tá sendo falado assim, a cidade mítica de Pompeia que ficou desaparecida, entendeu? Então é um relato de 1635, colocado numa pedra, numa cidade ainda verificável, atestando que teve uma catástrofe que destruiu Pompeia, não há 1400 anos atrás, ou 1600 anos atrás, mas há 4 séculos, mais ou menos, tá ligado? Então, só para mostrar assim, que para mim é uma evidência, pode não ser prova de nada, pode não... Não, Renan, talvez, de fato, Pompeia ficou desaparecida. Tudo bem, mas eu só tô dizendo que existe uma alegação real, tá ligado? Não é assim... delírio, entendeu? Mas e para mim é tão substancial que eu fui, sabe, voltando para uma cláusula que eu invoco sempre que é necessário, sabe? Intuitivamente eu senti, sabe, uma verdade nessa história inteira, tá ligado? Intuitivamente, ouvindo essa história, lendo esse epitáfio que agora para vocês, cara, eu ficaria chocado que não tivesse acontecido uma erupção conhecida em 1635, sabe? A não ser também que esse epitáfio em si seja falso, tá ligado? Seja uma obra mentirosa criada para descredibilizar a história de que Pompeia ficou desaparecida. E na verdade essa obra daí não foi colocada lá no ano de 1635, né? Mas sim... Porque basicamente o que quer dizer epitáfio? É uma lápide no túmulo, mas não necessariamente uma lápide no túmulo. Mas dá pra ver que é um monumento que tá de fato, a importância dele é registrar que ocorreu essa erupção e cidades inteiras foram devastadas, tá ligado? Foi um evento tão importante que falaram, olha, coloca lá naquela merda no monumento que já existia, entendeu? Que já tinha uma primeira datação lá de 1500 e alguma coisa. Então foi atualizada nesse mesmo monumento uma nova inscrição em latim citando a cidade de Pompeia, que supostamente não deveria ser conhecida, entendeu? Nesse ano de 1635, as pessoas, entendeu? Da própria Europa ali e tal, não deveriam saber que existe uma cidade de Pompeia, né? Não deveriam saber. Aí tem outra alegação que talvez essa Pompeia aqui seja uma outra Pompeia que também foi devastada pelo Vesúvio. Aí também não sei se é isso exatamente, né? Mas estou botando essa possibilidade. Mas eu estou indo mais pro outro lado mesmo, de que assim, mano, Pompeia não é uma cidade desaparecida. Por que a gente fala que ela foi? Sendo que tem relatos assim de
80 anos antes da ideia de que ela foi descoberta, né? E voltando só para concluir todos os meus argumentos do programa anterior, que já tinham mapas também deste período e anterior a ele, mostrando Pompeia aonde ela deveria estar de fato. Então, assim, se a gente tá vendo aqui, mano, há indícios históricos de que as pessoas sabiam que Pompeia estava lá. Por que a gente não fala sobre eles, pelo menos, né? A gente não vai nem mencionar ou dizer que simplesmente essa gentalha estava errada, estava louca, estava inventando, entendeu? Mas eu nem terminei a leitura de tão emocionado que eu fiquei aqui com o que eu estava lendo. Então, num momento, derrubou, queimou e destruiu Pompeia, Herculano e Otaviano. Florestas, fazendas, igrejas, destruindo tudo, né, ou derrubando tudo para sua própria recompensa gananciosa e devastação triunfal. Pelo menos vamos deixar aqui então um monumento do vice-rei mais consciente, Emanuel Fonseca e Zuniga, a outra coisa que corrobora a ideia de que é o rei Felipe IV da Espanha, tá ligado? Porque se o vice-rei era um cara chamado Emanuel Fonseca e Zuniga, né? Mas não sei exatamente se esse cara existiu, não vou pesquisar aqui agora, mas é um nome, né? Conde de Monterrey e vice-rei que é magnanimamente adjudicaado, se eu não me engano, né? É que em inglês é adjudicated. Existe essa palavra em português também, mas são termos assim que ninguém usa, tá ligado? Mas é um termo assim que indica uma importância, relevância no cenário e tudo mais. Mas é um termo que ninguém usa, né? Então, magnanimamente adjudicado, digamos assim, simultaneamente o público e também como a calamidade pública e privada, né? Depois, Antônio Soares Messia, Marquês de Vico, prefeito de Rhodes ou Rhodes, eu não sei, construído com, deve ser o nome da cidade talvez na época, né? Construído com este marble, porra, é marfim, se eu não me engano? Não tenho certeza se marble traduz como marfim, mas marble é um tipo de rocha, né? Enterrada profundamente, uma pedra extraída das profundezas do seu próprio território, restaurada na luz, reconstruída através da rua, com o Vesúvius fumacento e protestante, no ano da nossa salvação, 1635, tá ligado? Então, é isso aí, entendeu? É só pra quando eu li essa tradução, depois de ter encerrado aquele programa, eu fiquei assim, caralho, isso daí era um bom... Não sei se é um bom argumento, mas melhora a história. Vocês não acham? Vocês não acham que agora, vocês sabendo o que estava escrito naquele epitáfio, não torna ainda mais, assim, intrigante essa narrativa? Porque pra mim, pelo menos, isso é bem intrigante, tá ligado? Um monumento dessa data, descrito desta forma, sobre um tipo de evento desses, sobre uma cidade que a gente fala como se ela tivesse ficado desaparecida até 80 anos depois desse ano daí. Enfim, no mínimo, eu acho que esclarece um pouco de investigação, um pouco de esclarecimento, entendeu? Eu não esclarece, não, necessita, né? Pede por um pouco de investigação, um pouco de esclarecimento, porque eu achei bem sólido, sabe? É um argumento que me fez, assim, como eu mencionei pra vocês, eu acho que nesse vídeo daí eles encasquetaram com algo que eles podem estar corretos, sabe? Não é algo, assim, doido, devaneio, e mesmo que seja errado, eu acho que teve, tipo, pelo menos as razões pra investigar a questão são substanciais, tá ligado? Não é, assim, um nível terraplanismo. É algo que tem razões pra gente ficar assim, porra, vamos pelo menos reavaliar aquilo que a gente fala que é a única opção viável, sabe? Deixa eu tomar um gole d'água aqui que fiquei com sede já. Bem, mas vamos lá. E daí? Bem, eu sei que eventualmente eu vou introduzir noções que vão ser mais assim, como posso dizer assim, contrárias a lógicas que foram elaboradas e tal nos últimos programas que eu vi ouvindo sobre esses assuntos, até porque desde então teve mais eventos dessa história, né, que
atualizando essa saga desse assunto que, evidentemente, que eu vou ficar agora, tipo, tudo que eu puder saber que dê mais razões para eu conseguir fundamentar dúvidas minhas que foram criadas, né, a partir desses questionamentos, que foram, tipo, que eu comecei a compartilhar aqui com vocês também, é óbvio que eu vou ficar interessado, né? Mas basicamente o que eu quero dizer é que o sujeito, aquele químico, que defendeu a Terra Jovem, defendeu o design inteligente lá no Flow, o Marcos Eberlin, ele foi no outro podcast, dessa vez é o podcast lá do Rogério Vilela, Inteligência Limitada, ficou lá mais um tempão, só que era só ele e o Rogério Vilela, ele se repetiu muito, ele esboçou bastante também o fundamentalismo religioso dele, que eu já vi esse cara o suficiente para identificar as coisas que eu concordo e discordo dele, sabe? Eu já sei as razões que me fazem achar interessante escutar ele e também já sei as razões pelo qual eu fico assim, mano, tem certos momentos que esse cara, para defender o que ele quer defender, a única coisa que ele invoca é sim o fundamentalismo, sabe? Que tá esboçado na frase que diz que a Bíblia é absoluta, irrefutável, sabe? Então, assim, é evidente que é difícil dialogar com uma pessoa dessas, porque mesmo que ela tenha bons argumentos em vários outros momentos, quando eles não são capazes de fundamentar esses bons argumentos, em vez deles se permitirem dizer, não, tudo bem, eu vou pensar em outras possibilidades, eles falam, não, a Bíblia tem que estar certa o tempo inteiro, e se a Bíblia não pode estar certa, então nada pode estar certo, além da Bíblia, tá ligado? Então, assim, é um bagulho que... Mas, né, eu, mesmo assim, não quer dizer que tudo que esse cara fala eu não concordo. Eu já ouvi o suficiente para pensar assim, ah, não, isso daí é um bom ponto, eles deu um bom exemplo, né? Mas, escutando a pessoa tempo suficiente, eu sempre discordo de todo mundo. Né? Isso daí, pra mim, é natural, é esperado e nunca aconteceu o contrário, tá ligado? Nunca aconteceu o contrário. Eu não espero que, dado tempo suficiente, nunca vão haver pontos de divergência entre eu e qualquer outro ser humano. Só que, deixa eu ver. Se eu já que eu já fiz essa introdução aqui que eu não esperava também, eu posso reorganizar. É que eu tô com uma série de temas anotados diferentes e eu tenho uma série de opções de como que eu quero começar essa história, tá ligado? E como eu comecei, falei muito essa palavra já, né? É que eu ando meio que destreinado, né? Hoje em dia eu gravo tão pouco podcast, né? Inclusive, tá chegando um momento que talvez eu deveria aumentar a frequência de vez, né? E daí eu tô pensando em novos projetos, mas nem deveria nem ser porque eu tô falando isso aqui ao vivo. Mas vamos lá. Tá, eu vou introduzir outro assunto também que, já que eu já mencionei lá a galera dos meus conspiracionistas de estimação, eu vou entrar no outro assunto que eles mencionaram durante muito tempo e daí depois eu comecei a fazer pesquisas minhas e a outra coisa que eu vou ter que dar crédito para os sujeitos, entendeu? Assim como muitas das coisas eles falam, tipo, e eu considero abobrinha pura, como por exemplo o terraplanismo. Esses sujeitos são terraplanistas. E eles são daqueles piores tipos de terraplanistas que eles nem assumem que são. Eles simplesmente falam que não estão convencidos de que a Terra é redonda, né? Isso daí é, tipo, né, é o terraplanista mais, assim, chato, porque ele nem vai falar que a Terra é plana. Ele fica assim, não é que a Terra seja plana, mas é que eu não tô convencido que é uma bola no ar, no universo, né? Então, eles falam merda mesmo, entendeu? Então, é por isso que eu tô expondo esse lado deles também, que é pra vocês não achar que eu tô levando essas figuras como gurus. Mas é também pra ser honesto que como eles fazem vídeos sobre vários assuntos, tipo, assim como eles falarem, eles mencionaram essa história de Pompeia, me convenceu de que talvez, de fato, a história de Pompeia não seja da maneira como eu sempre achei que tivesse sido, porque não tem nada a ver com o lance da Terra plana, por exemplo. Esse daí foi outro que eu os configuro como um dos melhores vídeos que eles falaram sobre algum assunto específico, que era algo que para mim também já tinha ficado, tinha dúvidas, né, sobre quando que tinha começado e onde que chegava, mas no final desse vídeo deles, eles tinham me deixado convencido de que era isso daí mesmo, e que daí eu comecei a pesquisar mais daí, né, baseado no que eles tinham falado ali. Inclusive, provavelmente eu vou reabordar esse tema mesmo, mas é porque hoje eu vou contar mais o começo da minha convicção de que eu vou falar aqui é uma verdade. Que assim, que Photoshop existe desde o começo da fotografia e que eu, hoje em dia, particularmente, não sei quais fotos históricas
são, assim, a prova de dúvidas da origem e veracidade integral da obra que está sendo exposta ali, entendeu? O que eu quis dizer com todas essas palavras é que, assim, eu já passei por várias etapas, sabe? Eu já fui uma das pessoas que acreditava, assim, qualquer foto antiga é de verdade. Já pensei isso tipo, esse era o meu raciocínio. E eu nem sei o que eu definiria como uma foto antiga, mas na minha cabeça, né? Tipo, chegou a internet e a gente começou a ver Photoshop, né? Primeiro a gente não conhecia nada. Aí começou a aparecer as Photoshop, muita gente caía em Photoshop que hoje em dia a gente considera grosseiro, né? E hoje em dia as pessoas ainda caem, até porque as técnicas de manipulação se intensificam. Então é um fenômeno meio que a gente está acostumado. Fotos manipuladas, alteradas, a ponto de tu não poder nem saber o que é original, o que é falso. Só que daí, eu pensava que... Eu não sei se eu achava que toda foto impressa seria real, até porque também tem outras coisas assim. Já vou esclarecer que eu não estou falando assim, manipulação, assim, uma foto encenada. Isso daí é óbvio que sempre existiu e, por exemplo, assim, e não que eu esteja convencido que todas as fotos históricas são encenadas também. Só que isso daí é um assunto que até sites assim, sites mainstream falam, sabe? Sites mainstream apontam que assim, existem fotos de momentos históricos, como por exemplo, na Guerra Civil, que elas são encenadas ou programadas, sabe? Os caras vão lá, alteravam a cena de um combate que tinha acontecido para tirar uma foto bonita, ou reencenavam um momento. Uma que eu posso mencionar é aquela bem icônica que tem os soldados erguendo uma bandeira, aí os caras falando, essa bandeira foi erguida várias vezes até eles tirarem uma foto bonita, sabe? Isso daí também é uma foto assim, manipulada, digamos assim, mas não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando de Photoshop do jeito que a gente compreende, sabe? As pessoas alterarem aquilo que sai no produto final de uma foto na mão dos outros seres humanos e aquilo ali foi alterado com uma técnica, tá ligado? Uma pessoa que sabe como manipular uma fotografia e consegue colocar ou tirar imagens, conteúdo em fotos, entendeu? Quando que isso começou a acontecer? Eu teve um momento da minha vida que eu achava que as fotos antigas são verdadeiras. Só que depois eu comecei a ser mais informado. Por exemplo, assim, eu vou dar uns exemplos, esses aqui são bem palpáveis, né? E, tipo, Hitler fez isso em fotos dele, mas, tipo, eu não sei se é antes ou do contemporâneo. E Stalin também é um tipo de figura, né? Que tem imagens dele famosas removendo seres humanos do lado desses dois caras, né? Esses é Photoshop antigo, digamos assim, né? Isso daí na década de 40 do século passado, década de 30 talvez, né? Década de 30 do século passado, e são até bem conhecidas, entre aspas, né? Quando eu digo bem conhecidas é porque eu sei que, imagino que muitas pessoas não sabem que esse tipo de coisa podia acontecer, entendeu? Fotos de 80 anos atrás, ou quase 100 anos atrás agora já, tá ligado? Fotos de 100 anos atrás, que as pessoas conseguiram remover um ser humano na íntegra. E se vocês verem assim, ó, cara, é assim, ó, remove a pessoa e preenche o fundo de novo, entendeu? Então mostra que foi uma edição, tipo assim, de altíssimo nível, tá ligado? Não fica um recorte branco, entendeu? Veja essas imagens, procura assim, ó. Tem uma foto do Stalin que tem vários níveis dela diferente, uma do Hitler também, que é pra tirar figuras que já não estavam mais associadas a eles, digamos assim, entendeu? Enfim, esses são alguns exemplos que a gente conseguiu ter acesso para mostrar o que aconteceu. E como eu sempre falo, pensa em tudo que a gente não conseguiu nunca descobrir que alguém de fato fez, de fotomanipulação. Só que nesse período daí. Só que nesse vídeo desse pessoal daí que eu acompanho o trabalho deles, né, no canal deles, teve um vídeo que eles falaram assim, ó, Photoshop no mundo antigo, só que daí eles falam assim, eles até falam também isso daí é um bagulho assim comum, comum e normal, tá ligado? Assim, falar sobre essa história até. Que existia Photoshop na União Soviética, existia Photoshop na Alemanha nazista. Só que a pergunta é, eles desenvolveram? Ou quando que foi desenvolvido? Né? Quando que foi desenvolvido? E daí, quando eles entraram na história de que era assim a primeira história conhecida que eles achavam assim que configura o Photoshop, né? Eu fiquei chocado porque, cara, essa daí é outra coisa. Tipo, pra mim, eu já vou, como eu falei aqui nesse programa, eu vou me focar só nessa história aqui, sabe? Eu nem vou mostrar outras coisas que eu já venho pesquisando sobre esse tema, porque só essa primeira história eu já quero forçar vocês a refletir, porque assim, ó,
pra mim é bizarro o quanto que eu já conhecia, entre várias aspas, também essa história, mas eu nunca tinha me ligado o quanto que o fato dela não ter esclarecimento hoje em dia, na minha opinião, comprova sim de que o Photoshop, a edição, a fotomanipulação de alta qualidade, entendeu? Refinada, capaz de confundir o olho humano treinado, entendeu? Treinado, até o olho humano moderno de hoje em dia, entendeu? A não enxergar que ali foi feita uma manipulação naquela imagem, existe tão logo a fotografia estava sendo desenvolvida, tá ligado? As duas coisas surgem juntos, né? É o caso, assim, de fotos, procure, assim, ó, fotos de fantasma, sabe? Ghost fotos, né? E que é uma história que eu já sabia que existia, mas, assim, ó, são fotos que começaram a surgir, né, e se popularizar no século XIX, lá nos Estados Unidos, sabe? Século XIX, ele, então, 1840, 1850, nessa fase daí, né? Quem sabe até um pouco antes. Então, assim, isso daí, cara, era início da fotografia ainda, tá ligado? Início da fotografia. Começou, tipo, eu não tenho agora a data exata de quando começaram a fotografar, mas acredito que fotografia teve início tipo, começou a ser feita no início do século XVIII, né? Século XVIII não, século XIX, é isso? Século XIX, esse mesmo século ainda. Então acho que a fotografia começou a aparecer em 1810, 1820, né? Então em 1830, 40, 50, ainda era o início da fotografia, entendeu? Ainda era início da fotografia, só que daí surge muito dessas ghost fotos porque é atribuídas ao mesmo sujeito. Por quê? Porque ela não é considerada Photoshop, tá ligado? Photoshop, então, pense nisso, já começa por essa primeira informação histórica. As fotos de fotografia fantasma, sabe? Eu vou dar o nome do cara que facilita a busca, sabe? É um cara chamado assim, ó, James... é William P. Møller, né? William P. de P, né? Møller. Esse Møller é M-U-M-L-E-R, sabe? Esse daí era o cara que ele era considerado o maluco que tirava fotos de fantasmas, entendeu? E essa é a história aí que tava. Vai até parecer. eu já tinha pensado nisso antes de gravar esse programa. Que vai parecer que, tipo assim, eu tô invertendo, né, a minha posição típica sobre qual lado da história eu deveria estar, não é verdade? Mas, porque realmente para vocês verem como eu estou convencido de que essa história tá muito estranha, sabe? Se vocês pesquisarem o nome desse cara, mano, William P. Møller, né? Eu vou até fazer junto aqui com vocês, porque eu quero ver o que a gente vai ver. Eu vou botar fotos, né? William P. Møller, se vocês colocarem só o nome dele, vai aparecer o rosto dele também e tal, né? Nascido em 1832, entendeu? E morreu em 84 aos 51 anos. Conhecido porque Spirit Photography, então não é Ghost Fotos, é Spirit Photography. Então assim, ó, eu já sabia que existiam essas fotos, tá ligado? Só que eu não sabia que elas eram atribuídas ao mesmo sujeito. Se vocês verem Spirit Photography, vocês vão ver que existem essas fotos assim que, pra mim, na minha opinião, sabe, eu imaginava que a explicação a respeito delas é que elas eram Photoshop realmente muito antigo, né? Eu sempre achei que eu nunca tinha me aprofundado. Eu tinha a imagem mental, se tu falasse, Renan, já ouviu falar que existe aquela história de Spirit Photography, que é as pessoas tirarem fotos dos seres humanos e aparecerem fotos? Nossa, esse fenômeno é muito bom, né? Se tu tirar foto das pessoas, aparece uma fotografia. Realmente a ciência foi longe demais. Mas não era isso que eu quis dizer. O fenômeno de tu fotografar as pessoas e aparecerem fantasmas e espíritos. E eu já vou fazer um esclarecimento, dentro do esclarecimento, que é para não parecer que eu tô querendo atacar parte da minha audiência que eu não quero, entendeu? Então, assim, se por acaso alguém quer acreditar em espíritos que aparecem em fotos por uma vivência particular e própria, talvez eu simplesmente não tenha tido contato com isso. Mas eu quero dizer que, para mim, no presente momento, eu não acreditava, e ainda não acredito, né, que fotografias mostram espíritos ainda mais daquela forma que são as fotos desse sujeito daí. Eu vou até ir mais além e dizer, olha, eu não sei, talvez sim, talvez as câmeras humanas, tá ligado? Ainda mais as câmeras talvez mais antigas, tinham chance de captar algo em imagens, em fotos, assim, fotografando algo que, sabe, numa floresta, em algum lugar, sei lá.
Eu não vou dizer que isso era impossível. Só que agora, essas Spirit Photography, especificamente desse cara daí, cara, que eu pesquisava também, tipo, que eu pesquisava não, mas que eu sabia que existia. Eu sabia que essas fotos eram bem antigas, porque elas eram, tipo, preto e branco, de um preto e branco, tipo, que tu vê que, mano, deve ser uma das fotos mais antigas. E são, sabe? Esses daí são os primeiros anos, assim, as primeiras décadas da fotografia ainda, tá ligado? Só que daí, vocês vão ver que são umas fotos, uma delas, cara, é de uma descendente do... Deixa eu me lembrar se é George Washington, deixa eu ver. É, não, Abraham Lincoln, sabe? É a sobrinha, se eu não me engano, do Abraham Lincoln. E vocês vão ver que, assim, ó, é uma mulher, sabe? Sentada, assim, tá, ou em pé, e atrás dela tem o fantasma do Abraham Lincoln com as mãos no ombro dela. E, tipo assim, pra mim, é bizarro ainda saber que a explicação a respeito dessas fotos é que não é explicação, porque essa é a explicação oficial da narrativa, tá ligado? A explicação oficial da narrativa não é de que essas fotos são fotomanipulação, sabe? Nunca veio a público essa história de que essas imagens são fotomanipulação. Se vocês entrarem nas, tipo, sabe, né, informações básicas sobre esse sujeito, ele é um spirit photographer, inclusive tem vários sites que fazem reportagem falando assim, até hoje ninguém conseguiu comprovar que as fotos deste cara eram falsas, tá ligado? Eu pensei que no presente momento, eu pensei que, tipo assim, tu ia entrar assim na Wikipédia, por exemplo, e tu ia dizer assim, o William P. Mann é um cara que tirou fotos falsas, uma técnica muito avançada de falsificação para a época, e ele conseguia inserir imagens e espíritos nas histórias ali, nas fotos dele. Mas não, a história oficial é que ninguém sabe o que aconteceu. E daí, assim, eu permito que tu que tá já me ouvindo fique desse lado, entendeu? Só que agora deixa eu falar todo o outro lado, que é o que eu tô. Pra mim, eu tô do outro lado já, tá ligado? Se pra ti essa explicação é o suficiente, se pra ti tu vê aquela imagem ali do Abraham Lincoln atrás da descendente dele ali, tá ligado? E tu acha que de fato esse maluco era capaz de fotografar espíritos e daquela forma, sabe? Dá pra te ver exatamente Abraham Lincoln na foto, tá ligado? Não é tipo assim, tu tá vendo uma imagem, tu tá vendo um vulto, tu tá vendo algo. Não, tu tá enxergando um rosto super identificável, tá ligado? Um rosto que muitas pessoas vão reconhecer como o rosto de Abraham Lincoln, próxima a uma parente do Abraham Lincoln, tá ligado? Então, tipo assim, é um bagulho assim, é uma imagem muito fácil que qualquer pessoa entenda, entendeu? Não é uma manifestação que tu vai ter que exigir que a pessoa... A única coisa é, ou a pessoa que ela acredita é verdadeira, acredita se essa imagem é verdadeira ou falsa, tá ligado? E a explicação oficial hoje em dia é que ninguém nunca comprovou de que essa imagem seja falsa. Mas eu não consigo acreditar nisso nem por um segundo, tá ligado? Eu não consigo acreditar nisso nem por um segundo. Pra mim, e daí a minha única pergunta é, por quê? Porque a verdade, né? Que na minha opinião a verdade é, esse cara, ele é um maluco, um dos primeiros photoshopers brilhantes, tá ligado? Um dos primeiros photoshopers brilhantes da história, né? Que se tem conhecimento. Ele é um cara que ele conseguia editar, né? E daí só para esclarecer também, isso daqui é uma coisa que daí, em outro momento eu vou desenvolver mais também, porque, tipo... A minha pesquisa, né? E também o primeiro vídeo do sujeito e depois a minha pesquisa. Porque no vídeo deles também eles já apontavam assim, livros antigos sobre a fotografia, né? Como que surge a fotografia? Como que surge essa arte, sabe? Surge como que? Como bruxaria, como um bagulho alienígena? Tu pega clica um botão e aparece uma máquina, uma foto? Não, não era assim, tá ligado? Não era. A fotografia, ela surge como assim, obrigatoriamente o cara tinha que ser pintor antes. E para começar, essa é uma coisa meio censurada. Tipo, não censurada, tipo assim, que as pessoas, assim, é proibido falar. Mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, tá ligado? Porque a gente não menciona muito essa parada. A gente não fala muito sobre isso. Mas quem virou os primeira geração de fotógrafo do mundo, sabe? Assim, não existia fotografia. Fotografia foi inventada, entre aspas, digamos assim, sabe? Desenvolvem a técnica para realizar fotografias. Quem vocês acham que seriam os primeiros fotógrafos? Vocês acham que eu pegar qualquer pessoa na rua e a pessoa conseguiria fazer o procedimento? A pessoa saberia manipular as imagens? Porque como eu digo manipular, cara? Porque além de saber usar a câmera, você tinha que pegar aquela imagem e levar para a famosa sala escura e tinha alterações reais ali, entendeu? Isso é descrito em livros, é descrito assim, em técnicas assim, ó, avançadíssimas, assim, ó. E esses livros daí são datados do início do século XX já, 1900. Só que esse maluco daí, esse Mandler, viveu
fazia essas edições, que eu, na minha opinião, eu tô definindo já como edições. Essa imagem do Abraham Lincoln é uma edição, entendeu? Vou falar em voz alta para você saber que esse é meu posicionamento, é uma edição, uma foto manipulada, sabe? De 170 anos atrás, tá entendendo? Para mim, é isso que certas pessoas já eram capazes de fazer. Eles eram capazes de fazer uma edição que até hoje em dia são convincentes. Imagina naquela época que as pessoas... eu não acho que o ser humano achava que era bruxaria uma foto, mas agora eles podiam acreditar piamente que aquela inserção ali é um espiritual. Só que, peraí, cara, a parada vai ficar... por que eu falei que eu não ia me aprofundar para outros momentos dessa história? Porque ela ia tomar mas ela ia tomar uma boa parte desse programa, né? Porque, como que esse sujeito começou a ser mais popularizado na história tem a ver com um outro fotógrafo, cara. Um outro fotógrafo que a história oficial de por que eles se conhecem não tem nada a ver com a fotografia, tá ligado? Tem a ver, mas a fotografia é em segundo plano. É um cara chamado James Wallace Black, né? Ou só J.W. Black, sabe? J.W. Black. Se você quiser pesquisar também. Esse é um maluco que, para começar, ele tirou a primeira foto aérea dos Estados Unidos, sabe? Em 1860. E também dizem que quase tudo na história é sem presunção e sem muito nada a ver, sabe? Outra coisa que daí eu admito que isso daí é linha de raciocínio conspiratória, mas que é engraçado como o padrão se repete, tá ligado? Dizem que esse cara tava voando de balão aleatoriamente em 1860, porque ele não era um grande baloeiro também, e aleatoriamente ele tirou as primeiras fotos aéreas dos Estados Unidos da América, sabe? Assim, é tudo sempre assim, sem expectativa, sem saber o que tava por vir, né? Mas esse cara daí é um maluco que ele já tirava fotos há décadas, entendeu? Esse maluco daí, isso daí era 1860. Então, já existiu as fotos do Mannler, só que esse cara ia conhecer ele uns 2 anos depois, se não me engano, dessa foto. Aí eu posso estar errando as datas, porque eu não sou muito bom na parte das datas, tá ligado? Só que ainda mais numa história que eu tô ficando familiarizado. Mas o ponto, cara, é a narrativa do encontro deles. Porque essa daí, pra mim, a parte mais absurda de toda a história, gente. Mais absurda de toda a história, porque esses dois caras vão se encontrar porque, supostamente, esse J.W. Black, né, esse cara daí mais velho, fotógrafo mais experiente, ele era cético, não acreditava em espíritos, então ele queria encontrar o Mannler, não por causa das técnicas, né? Já estou introduzindo a minha linha de raciocínio junto, não por causa das técnicas de edição e fotomanipulação do Mannler, mas porque ele queria confrontá-lo e ver se ele conseguiria ver os truques dele para fazer as pessoas acreditarem em fantasmas, sabe? Essas coisas assim, bem assim, tosca, tá ligado? Simplesmente tosca. Só que daí, sabe qual é o pior? O desfecho da história é que o cara vai lá na casa, acaba indo na casa do Mannler, é fotografado por ele, o Mannler revela uma foto, mostra pra ele e surge na frente dele, o cara vê ali ao vivo surgindo na frente dele, né? Essa é a história, não tem como a gente saber, né? Mas, porque, essa história daí só pode ter sido transmitida por um dos dois próprios, supondo que, né, que um dos dois de fato contou essa história, porque assim, se foi vivida só pelos dois, né, tava os dois sozinhos na casa do Mannler, né, que era o cara que fazia as fotos de espírito, ele fotografa o J.W. Black, que ele é o cara cético, e daí acaba rolando a revelação, eles ficam horas lá conversando sobre esses assuntos, assim, de eu não acredito em ti, eu vou ver se... Cara, eu até vou fazer assim, pra mim até é bizarro como algumas coisas ali, eles deixam que é pra falar a verdade, porque assim, ó, no momento, na hora de revelar a foto, né, os dois eram fotógrafos, então já começa por aí, os dois eram fotógrafos numa época que para ser fotógrafo tinha que ser pintor, e sim, até onde eu sei, os dois eram pintores, assim, isso também eles não ocultam isso da história, os dois eram pintores, porque, né, como eu tô falando aqui, tu não podia ser fotógrafo se tu não fosse ser pintor, não tem como tu imaginar que um ser humano qualquer, leigo, que não entende de arte, que não entende de manipulação, que não entende de pintura, que não sabe usar instrumentos artísticos com minúcia, vai ser fotógrafo naquela época, tá ligado? É impossível achar que isso aconteceria. Talvez isso não fique claro porque a gente não reforça essa ideia, tá ligado? A gente não destaca como que surge a fotografia, para que fins, quem financia,
tá ligado? Todas essas perguntas que agora eu já tô fazendo essas perguntas constantes, e daí eu acho que sim, que a fotomanipulação surgiu mais ou menos nessa época. Voltando para a narrativa desses dois sujeitos, né? Aí o cara pega e fala isso daí. Não, eu nem mencionei o que ele tinha falado. É que a gente tá na frente do raciocínio. É que assim, os dois pegam, tipo, os dois são fotógrafos, mas daí o J.W. Black, né, o cara cético, diz pro Mueller ele mesmo revelar a foto. Porque ele fala assim, tu manja mais do que eu, tá ligado? Tipo assim, peraí, como assim? O cara que é fotógrafo há 40 anos ou 30 anos tá falando que um sujeito que ele considera um charlatão, golpista, entende mais de fotografia que ele, sabe? Pra mim já tá evidenciando o que de fato era esse diálogo. Era, de fato, um sujeito que estava testando se as habilidades daquele cara ali de fotomanipulação eram tão boas quanto ele estava ficando convencido, tá ligado? Que, na minha opinião, é isso que aconteceu. Esse J.W. Black foi aí para conhecer um fotomanipulador excelente. Por quê? Porque ele tinha utilidade, tá ligado? Se tu descobre que existe alguém que faz uma fotoedição desse nível, tu vai querer essa pessoa do teu lado, supondo que tu tem algo para ele fazer. E na minha teoria, esse cara tinha, tá ligado? E na minha teoria, esse cara tinha, era por isso que ele foi com esse sujeito. E para terminar essa conversação, cara, antes do outro cara, tipo, o cara, tá, vou revelar, tu quer vir comigo? E o cara falou assim, não, pode ir lá, pode ir sozinho. E ele fala assim, isso daí é a frase até histórica, a frase que, tipo, se diz que faz parte da narrativa oficial, tá ligado? A frase histórica que o J.W. Black falou pro cara antes dele lá revelar a foto é: tu não pode colocar nada nessa foto que eu não seja capaz de perceber. Então, olha isso. Tipo, insere nas duas narrativas. Vocês acham que isso daí é uma frase que alguém diz quando ele tá achando que o cara que vai lá revelar a foto é um sujeito que tem poderes paranormais e coloca espíritos? Ou parece a afirmação que alguém que acredita que tá testando a qualidade de edição, que ele vai ver, ah não, qualquer coisa que tu botar nessa foto daí, eu vou saber porque eu também sei foto manipular, eu também sei fazer edição de imagens, e se tu me trazer algo aqui que é algo novo, tá ligado? Eu vou ficar surpreso. Basicamente, tipo, cara, pra mim é assim, ó, não... É claro, tá ligado? Claro, que esses dois caras não estavam se reunindo por causa de espíritos, tá ligado? Era evidente que o espírito não era o fator importante dessa jogada. Na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião, porque é bizarro, cara. Eu não imaginava, tá ligado? Eu achava que isso daí... O que eu tô falando pra vocês, eu não acharia que seria a história alternativa, tá ligado? Eu não acharia que... assumir que as fotos desse sujeito, desse Mueller, eram edições, seria o lado alternativo da história. Mas infelizmente cara. Infelizmente, a formação normal no planeta ninguém sabe como isso acontecia. Tipo assim, como assim ninguém sabe, cara? Como assim você está me dizendo que vocês acham que o espírito de Abraham Lincoln apareceu na frente de uma câmera? É mais fácil falar isso do que falar que esse cara era um gênio do Photoshop em 1850, tá ligado? Por que que... Olha, eu vou dizer pra vocês que era um bagulho que eu fiquei chocado, né? E o desfecho da história, pra quem ainda ficou curioso, né? Na história do Mueller e do Black, dizem que o Black ficou chocado, sabe? Só que é que tá. Na própria história não fica assim, tipo, dizem que ele viu o espírito se materializando, tipo assim, não na frente dele, mas na foto, sabe? Ele pegou a foto, começou a olhar pra foto e olha a frase que ele falou. Ele fala assim, tipo, o quê? Será possível? Tipo, mais uma vez, cara, isso não quer dizer que ele tá vendo um espírito paranormal ou que ele acredita. Isso talvez queira dizer que ele tá vendo algo que nem ele seria capaz de fazer, tá ligado? Talvez ele esteja enxergando ali uma edição, uma manipulação que tava enganando até o olho dele treinado. Tá entendendo o que eu tô sugerindo pra vocês? Vocês acham que isso que eu tô falando é mais absurdo do que a possibilidade de que um sujeito conseguiria fotografar espíritos de maneira reconhecível e consistentemente, tá ligado? Então, assim... E um cara que eu nem sei se ele era paranormal, porque começa por aí, tá ligado? Não, eu não vi nenhum desses sites fala do Mueller como se ele fosse um gênio da paranormalidade, um médium acima do nível. Não, tá ligado? Falam dele como fotógrafo.
Tá ligado? Um fotógrafo. Um fotógrafo que por acaso fotografava espíritos ou um fotógrafo que por acaso era um excelente fotomanipulador. O que vocês acham? Tá ligado? Qual das histórias vocês acham que é a mais realista? Porque a história do nosso mundo vive sobre a primeira lógica, tá ligado? A nossa história oficial, esse cara daí era um fotógrafo aleatório que por alguma razão fotografou espíritos, sabe? Ficou popular, as pessoas buscavam ele pra ele tirar fotos das pessoas acompanhadas dos espíritos. Tá entendendo? Essa da história oficial. Porque se assumirem que já existia técnicas de manipulação tão avançadas em 1850, meu irmão, que foto que tá segura? Porque foi essa ficha que me caiu. E tipo, esse tema eu vou encerrar por aqui, tá ligado? Porque eu acho que esse tema já é o suficiente para vocês refletirem nessa história aí só. Só pensem nessa história, pesquisem a respeito dessa história mesmo aí, se vocês não estão convencidos. Pesquise sobre esses capítulos, esses nomes desses sujeitos que eu falei pra vocês, vê essas fotos de espíritos que esse cara tirava, vê as datas dessas fotos, sabe? Vê tudo isso daí. E reflete aqui comigo se faz sentido ou não. Se faz sentido essa possibilidade. Porque são perguntas assim que a gente não se faz muito, mas quando tu começa a fazer, tu tem que tomar um dos dois partidos, entendeu? E eu já tomei o meu. No caso, ou tu acredita que aquelas fotos são, de fato, manifestações, sabe? Eu não sei nem como é que eu vou chamar, interdimensionais, tá ligado? De fato, os espíritos estavam presentes na frente das câmeras para serem captados, ou não necessariamente, né? Mas eles têm a capacidade de criar uma representação idêntica. Tipo assim, o espírito do Abraham Lincoln, se ele não estava ali, ele mesmo, junto da parente dele para ficar aparecendo na imagem, tipo assim, ó, vim aqui posar. Se ele não estava ali de fato, onde quer que ele estivesse, ele se prestou a projetar aquela imagem ali para sair bonito na foto. Então, ou vocês vão ter que acreditar nisso, ou vão ter que acreditar que aquelas imagens são manipuladas. E desde que tu acredita que aquelas imagens são manipuladas, tu está acreditando em edição de imagem há 170 anos atrás. E se tu acredita em edição de imagem 170 anos atrás, e agora? O que tu faz quando chega nesse ponto, tá ligado? Porque é o ponto que eu tô, entendeu? É isso que eu acredito. Eu acredito que aquelas imagens são inserções, sabe? São inserções. E como que isso foi feito? Como eu falei, em outros programas eu vou desenvolver mais isso, porque eu também tenho que estar... Eu quero mencionar os livros específicos, mas eu já dei o compacto, e eu posso dizer pra vocês que é isso daí mesmo que eu acabei de falar antes, tá ligado? Fotógrafo é pintor. Para tu ser um fotógrafo, tu tinha que ser um pintor. Por quê? Porque fotografar presumia a fotomanipulação, tá ligado? Fotografia não surge como a ideia de mostrar a realidade. Entendeu? Não surge como a ideia de captar um momento aleatório qualquer. Quem é que tem interesse nisso? Para que serve um momento aleatório qualquer? Para que serve uma imagem sem propósito, sem simbolismo, sem importância, sem relevância, sem intuito? Para que serve? Tá ligado? Vocês já ouviram aquela frase? Uma foto vale mais do que 1000 palavras, né? Essa frase é famosa. Eu conheço ela em português, em inglês. Talvez existem vários outros idiomas também, né? Uma foto vale mais do que 1000 palavras. Porque a gente costuma tornar isso real, válido, né? Porque assim, né? Uma foto parece um fato, né? E contra fato não há argumentos. Logo, uma foto vale mais do que 1000 palavras. Você tem uma foto? Não preciso nem explicar. Tem a foto, não tem? Tá ali para provar. Só que daí então, quando se questiona exatamente até a lógica da foto, que é um bagulho que, como eu falei para vocês, né? Eu nunca associei claramente pintura com fotografia. Há algum nível, como eu falei antes desse mais questionamento, antes de aprofundar essas dúvidas, é óbvio que eu sabia que fotografia não podia ter sido feito por um leigo, tá ligado? É óbvio que sabe revelar uma foto? Eu não sei. E nessas fotos mais modernas, imagina o processo de revelar uma fotografia há 170 anos atrás. É evidente que não pode ser feito por alguém desinformado, despreparado, que não tem uma noção do que ele tá buscando ali para criar. Tá ligado? Caralho, meu Deus, eu já tô chegando a 55 minutos
E isso aqui não era para ser o foco do programa, e esse assunto não era para ir até o final, porque eu, infelizmente, não fiz a pesquisa completa. Mas, bom, eu vou continuar, né? Porque, em primeiro lugar, eu não quero perder a linha de raciocínio, mas eu vou tentar pausar antes de 1 hora para não perder, não acabar ficando falando aqui no vácuo, né? Mas, enfim, tava interessante, né? Eu espero que tivesse. Então, assim, aí quando eu comecei a me questionar, assim, tá bom, de onde que vem a ideia de necessidade de fotografia? Quem pensa que eu preciso fotografar as coisas? O que eu quero criar com a foto que eu vou mostrar para os outros? Tá ligado? Tudo isso sempre teve propósito. Toda foto que sempre foi feita durante a maior parte da história da humanidade servia alguma razão, tá ligado? Servia alguma razão. Fotos eram projetos, tá ligado? Fotos eram projetos. Tu precisava de alguém que entendia e de alguém que queria criar algo. Aí nesses livros fica detalhado, tá ligado? Fica detalhado, que nem eu falei. O livro que eu vi como referência, ele já era de 1900, então ainda além da época do Manler. Mas é pra ver que o Manler ele era uma exceção. 50 anos depois, aquele conhecimento já estava sendo ensinado nas faculdades. E era basicamente aquela história assim, cara, da fotomanipulação explícita mesmo. Dizendo que o cara ia ter que... Ele tinha que saber incluir e tirar coisas, tá ligado? E, cara, quando vocês veem assim, o passo a passo manual nas imagens, é realmente equivalente ao processo de hoje em dia, de mudar formas, inserir ou tirar pessoas, tampar fundo, sabe? Com técnicas mesmo, sabe? Os caras mexiam na imagem, né? Que tem aquela imagem, aquela coisa difícil de explicar para mim que não sou formado em nenhuma das áreas, né? Porque são negativos e tudo mais. Ah, era técnica assim de raspar, de pintar, entendeu? Eu tenho os termos, inclusive, né? Por isso que eu falei que essa parte aqui não vai ser o foco desse programa aqui, né? Mas era descrito com minúcias, cara, as técnicas. Então tu sabia assim, mano, para ser um fotógrafo não era qualquer um, porque foto não é sobre tirar uma foto e não fazer mais nada com ela, tá ligado? Foto é sobre tu ser pago para ir até um lugar específico, tirar uma foto muito específica e depois fazer uma série de correções para entregar o resultado esperado, tá ligado? Não é sobre a verdade, entendeu? Não é sobre a verdade. Então, assim, essa ficha foi caindo para mim, entendeu? Então, deixa eu pausar aqui esse primeiro momento e envelopar esse assunto para prosseguir para o que vai ser os últimos 30 ou 45 minutos desse programa. Bem, o restante desse programa aqui, ele vai ser mais assim, focado em contra-argumentar afirmações variadas de teor assim religioso e também assim cosmológico, podemos dizer, até um pouco fundamentalista. Ah, perdão. E no final do programa eu acredito que eu vou daí concluir qualquer uma brisa minha, aquela que eu deixei, né, no programa anterior, eu acabei não desenvolvendo, que é eu falar um pouco de quem eu acho que pode ser Deus, né? Até eu vou falar quem para tornar as coisas mais pessoais. Mas primeiro vamos começar assim com uma série de assuntos que eu acho que dá para falar, introduzir dois temas assim, monoteísmo e politeísmo, sabe? Porque assim, além das conversações de teor religioso que eu tinha ouvido, né, e tinha mencionado nos programas anteriores, eu também vi conteúdo agora nessa última semana, nos últimos 10 dias, né, também relacionado assim, à história, à mitologia, e entra assim essa noção, né. Inclusive teve uma afirmação específica que um sujeito falando a posição monoteísta, né, especificamente cristã, mas quando você fala monoteísta, tu tá protegendo, entre aspas, religiões como o islamismo, como o judaísmo, né? Então, não é à toa que religiões monoteístas fazem questão de se preservar e condenar qualquer religião que dá vários nomes a entidades, divindades. Porque isso daí é meio que assim. Eu sei que pode não ficar muito claro para as pessoas mesmo, justamente porque eu acho que, em essência, eu acho que não existe essas duas coisas, tá ligado? Então vamos por etapas. O que eu quero dizer é que não existe monoteísmo e não existe politeísmo, sabe? Tipo, monoteísmo eu já vi, assim, fundamentalistas, assim, cristãos, né, querendo desenvolver a ideia de que eles que introduziram para o mundo um Deus soberano, absoluto, perfeito, criador de tudo, né? E isso não é a realidade mesmo, tá ligado? Não é a realidade mesmo.
o que o cristianismo fez, e eu não sei exatamente quanto que ele fez, o quanto que ele pode ter pegado também coisa do zoroatrismo, né? Mas o que ele fez foi personificar a força criadora. Porque todas as religiões ditas como politeístas, tá ligado? Por que eu quero dizer que essas expressões não existem? Porque elas já foram criadas numa lógica já, assim, tipo, quando as sociedades eram politeístas, elas não falavam que elas eram politeístas, tá ligado? Isso daí é uma nomenclatura que a gente fez depois para olhar para o passado e definir arbitrariamente uma coisa que é outra, justamente porque durante muito tempo a lógica monoteísta se vendeu como soberana absoluta e superior contra a lógica politeísta. Mas o que eu quero dizer é que não existe politeísta em geral, porque assim, o culto a múltiplas divindades, da maneira que eu compreendo ele, estudando diversas áreas e religiões como exemplo, que assim, de forma abrangente, cara, quando se fala de politeísmo, tu pode falar até de religiões de matriz africana, né? Religiões do Batuque aqui do Brasil, até as religiões passadas, né? Que hoje em dia dizem que são extintas, né? Como a religião que era utilizada pelos povos helenos, né? Os que vulgarmente chamados de gregos, egípcios, nórdicos, celtas, né? Isso daí tudo iria para o politeísmo. A religião hindu também é uma religião dita como politeísta. Religiões que rezam para divindades com nomes variados seriam, nessa falsa dicotomia entre monoteísmo e politeísmo, elas seriam, todas essas religiões seriam consideradas politeístas, tá ligado? As religiões antigas dos povos da Mesoamérica aqui também, entendeu? Os maias, incas e astecas e tudo mais. As religiões dos povos tribais, imagino que do mundo inteiro, sabe? Tanto as tribos indígenas do Brasil, né, quanto os da Austrália, né, no caso Oceania, enfim, da África também, né? Eu acredito que tudo isso entraria nesse guarda-chuva do politeísmo. E por que eu tô falando isso, que não existe politeísmo e monoteísmo? Porque essas religiões também tinham a força criadora, mas ela não era personificada, né? Porque essa compreensão politeísta não foi desenvolvida por capricho, né? Que é essa outra coisa que pessoas que se esforçam menos para compreender a linguagem simbólica, é que também vocês sabem que eu também acredito no espiritual, no sagrado e no divino. Só que além de acreditar nessas coisas, eu também acredito em linguagem, representação e simbologia, sabe? E fenômenos psicológicos também, né? E para mim, psicológico e espiritual pode estar muito intimamente ligado também, tá ligado? Então me ajuda a compreender, ou pelo menos acreditar que eu compreendo, certas coisas que quando eu vejo outras pessoas falando a respeito, como se religiões, divindades, cultos surgissem, né, até mitos, né, surgissem por capricho de seres humanos. E eu acho assim muita falta de imaginação ou muita falta de empatia ou uma combinação de ambos. E isso que eu quero, olha, eu ia fazer um esclarecimento que era para não parecer arrogante, soberbo, mas talvez pareça ainda mais, porque eu quero dizer que eu ouço afirmações desse tipo até mesmo de figuras que são estudiosas de temas históricos e mitológicos, sabe? Uh, como se, enfim, essas histórias, né? Que eu nem sei se a expressão certa é histórias, né? Mas eu quero dizer assim, contos mitológicos variados, sabe? Tanto folclóricos, aqueles que foram escritos, mas também os que eram apenas falados, né? Achar que isso daí eram fabricações de, da mente de uma pessoa que estava querendo criar uma história, assim como eu tento criar um livro de ficção, né? Um livro de literatura fantástica que eu escrevo, por exemplo, eu não acho que seja nessa linha, tá ligado? Porque eu não acho que algo que alguém escreve com esse objetivo perdura e impacta o mundo dessa maneira, tá ligado? Eu não acredito que algo como as mitologias teria reverberado eternamente, inclusive, além de eternamente,
livre assim de barreiras de tempo, de espaço, né, de ponto geográfico também, entendeu? Eu não acredito que essas coisas teriam sido assim se tivesse sido simplesmente um ser humano fabricando uma história de ficção e não algo diferente disso nessas linhas especificamente religiosas barra mitológicas. Aí voltando para essa história de ser politeísta, sabe? O que eu identifico também como uma coisa típica nas religiões ditas como politeístas é que eles têm essa grande variedade de divindades porque a relação deles com a vida humana engloba características que são melhores distribuídas entre seres arquétipos variados em vez de um único ser que supostamente englobaria toda a natureza humana. Porque assim, por que sabe, para as pessoas que estão familiarizadas com o panteão do Batuque, tu pode pegar e refletir por esse ponto de vista, sabe? Mas até pegando só os 12 deuses do Olimpo, né? Que é o Dodecateão, né? Os 12 deuses do Olimpo, esses daí que são os mais importantes, entre várias aspas, entendeu? Que, assim como aqui, só para fazer um outro comparativo, porque eu acredito que é importante as pessoas conseguirem traçar esses paralelos para perceberem fundamentos, eu vou dizer, sabe? Fundamentos. É o seguinte, é sabido que, originalmente, né, lá na África, a quantidade de divindades passa das centenas, né? As divindades cultuadas, né? E eu não sei se hoje em dia, nos cultos contemporâneos de religiões africanas lá, ainda é assim. Mas a história que eu já li, né, diz que eram centenas de divindades. E o mesmo vale para o culto de divindades consideradas do panteão grego, tá ligado? É dito que historicamente passava das centenas, nem todas essas centenas tiveram templos erguidos e, né, é questionável se todas as centenas eram cultuadas, mas nome e suposto conhecimento dessas divindades chega a passar, sabe, para nós em questão de livros. A questão é quanto que aqueles livros realmente representavam o conhecimento das pessoas. Só que daí, né, o tempo passa, as coisas, né, por várias razões, acabam, né, assumindo certas, tipo assim, eu vou até dizer também, eu vou incluir aí mais um raciocínio meu espiritual, mas é para eu tentar explicar esse fenômeno também, tá ligado? Para pessoas assim que podem nunca ter pensado nesses temas porque eles são ateus, agnósticos ou simplesmente não se importam tanto assim com essa parada. Eu não acredito que as divindades somem e desaparecem por causa de algo como o nome delas, assim como não necessariamente se as pessoas chamavam 200, 300 nomes diferentes de divindades nos lugares ao longo do tempo, não quer dizer que de fato existia essa diferenciação, né? Só que o que eu acredito que daí, por questões históricas variadas, né, esses centenas de nomes foram sendo condensados num único nome, entendeu? Num único nome. Lá no panteão grego virou o Dodecateão, as 12 divindades, né, do Monte Olimpo, e aqui no Brasil, usando como exemplos os mais comuns, que eu posso dar exemplo assim, na religião de matriz africana, a gente tem as divindades como que respondem aos 7 dias da semana, né? Que daí aqui no Rio Grande do Sul seria Bará, Xangô, Chapanã, né? Ou Mulu, mas aqui eu ouço mais falar em Chapanã mesmo, né? Chapanã, aí tem Yansan, Iemanjá, Oxum e Oxalá, né? 7 dias da semana, e não que não tenha, por exemplo, tem Oxóssi também, que é outra divindade bem, tipo, presente nos cultos, e várias outras também, né, que eu não vou, eu não sei exatamente se eu, né, não sou eu que definiria o panteão afro-brasileiro, mas eu citei pelo menos uns 8 nomes que são os mais, assim, eu diria que esses 8 que eu falei aqui, eles vão ser mencionados em qualquer culto afro-brasileiro aqui do Sul, tá ligado? Vão ter toques para eles, esses daí estarão presentes, tá ligado? Esses 8, que é muito pouco baseado com a quantidade histórica que a gente imagina que teve, teoriza que teve. O que eu dei exemplo com essas duas coisas é se
não necessariamente diminuíram entidades, sumiram entidades, desapareceram entidades, mas espíritos variados são, na minha opinião, né, são... Por isso que eu tô falando que eu não sou religioso e não tô falando por religião nenhuma, sabe? Eu tô permitindo compartilhar com vocês visões assim, nesse momento são cosmológicas, né? Mas de vez em quando são filosóficas, de vez em quando são assim, sei lá, espiritualistas, livre de estar preso a uma religião específica, porque para eu formular aquilo que eu acredito ser o mais plausível, o mais possível, o mais razoável, eu tenho que ter referência, né? Eu tenho que ter referência variada. E além disso, eu tenho que ter uma liberdade de raciocínio e reflexão, não estando delimitado a um ponto de vista já estabelecido por aqueles que vieram antes de mim. Então, né? Concluindo, então, o que tem em comum, tanto no Dodecateão quanto o panteão de religião afro-brasileira, e o mesmo pode ser estendido para todas as religiões, que eu já tentei trazer vários nomes aqui, para vocês, se quem tiver interesse, pesquisar e ver se faz sentido as coisas que eu falo, se tem comparação mesmo. Existindo esse panteão, tu distribui características humanas, muitas vezes boas e ruins, sim, porque o que eu noto é que essas culturas percebiam que era necessário ser representado as coisas ruins da nossa realidade, porque se elas existem, né, elas têm que ter sido criadas, né, foram permitidas estarem aqui, né, todas as coisas ruins que a gente experimenta. Então, essas coisas eram distribuídas para que as pessoas, né, principalmente as mais entendedoras, daí eu não sei qual era a compreensão média das pessoas religiosas historicamente falando, tá ligado? E nem tô falando também que a minha compreensão disso é absoluta, né? Mas eu acredito que o ideal é que isso daí não era para tu ser assim, torcer para um Deus, tá ligado? Ter um Deus favorito, escolher aquele que tu gosta, sabe? Não era assim que funcionava, né? E nem que funciona até os dias de hoje. Mas é para tu enxergar naqueles arquétipos, né? Enxergar naqueles arquétipos coisas valiosas, importantes, e provavelmente sim, eles tinham cultos variados, tipo assim, em datas, em dias, em semanas, para as pessoas trabalharem, lidarem, demonstrarem coisas diferentes. Um exemplo prático que eu já dei para vocês é tipo a história de por que vários problemas práticos de ter um único Deus, né? Como as religiões monoteístas se dizem, né? A Bíblia diz que tem que ser. Por exemplo, se o único nome de Deus que tu tem é um só, é um único, tu não tem variedade para se expressar, tudo que tu fizer, tu faz o nome daquele Deus e tu chama pelo nome daquele Deus, né? Usando como exemplo prático, sabe, os deuses assim, tanto das celebrações, quanto os deuses da colheita, da prosperidade, e aqueles ditos como deuses da guerra, tá ligado? Todas essas religiões ditas como politeístas tinham divindades relacionadas à guerra, e elas estavam muitas vezes relacionadas com a categoria militar daquele lugar. Por quê? Na minha opinião, faz todo sentido que o arquétipo que seja invocado na hora de ir para a batalha, onde vai rolar brutalidade, violência e matança, não seja o mesmo arquétipo que a gente invoca na hora de fazer um culto, na hora de fazer várias outras coisas, tá ligado? Então, né, é o tipo de coisa que justifica essa noção, essa necessária separação, né? Porque a triste realidade é que, tendo apenas um Deus, toda a barbaridade histórica feita em nome da religião e as barbaridades que aconteceram em nome de religião monoteísta são muito bem documentadas. Elas eram feitas com essas pessoas gritando, propagando o único nome desses deuses que a gente conhece até hoje em dia, tá ligado? O mesmo nome que a gente conhece até hoje em dia era o nome que aquele pessoal tava gritando na hora de fazer chacina, tá ligado? Nas batalhas que eles sabiam que iam fazer e sabiam que eles estavam indo lá para levar a morte, tá ligado? Então, assim, essa também é outra diferenciação que, para mim, faz todo sentido, tá ligado? Que na hora de plantar, tu reze para um santo, que na hora de caçar, tu reze para outro, que na hora de festejar, tu reze para outro, na hora de ir pra guerra, na hora de ir pra cama, enfim, na hora de beber, sabe? Por que tem essa diferenciação? Porque são aspectos diferentes da realidade das pessoas dessas culturas, daquelas sociedades, né?
deuses ferreiros. Por que tinha deuses ferreiros? Porque eles são povos que trabalhavam com ferro, tá ligado? Tanto na mitologia, né, grega quanto na religião afro-brasileira, os mitos têm divindades que trabalham com essa questão, entendeu? De produção, confecção, né? E também, especificamente, na mitologia afro-brasileira, várias das divindades são atribuídas assim como aquelas que trouxeram ensinamento, trouxeram a sabedoria para as pessoas, sabe? Aquelas divindades específicas ensinavam para seres humanos lá como fazer as coisas. E isso também é uma cultura que a gente vê muito nas religiões xamânicas, indígenas, sabe? Dizerem que os deuses deles traziam conhecimento é comum, tá ligado? É esperado, eu diria, padronizado, né? Enfim, e daí teve um sujeito, por exemplo, né, que daí, bem contrário, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer, tudo, né? Porque são muitas palavras, mas eu acredito que são necessárias, né? Mas teve um sujeito, né, mais uma vez antagônico à minha visão, né, que ele dizia que foi um grande progresso o surgimento do Deus monoteísta, né, o Deus cristão especificamente, porque anteriormente a isso as pessoas tinham uma relação mercadológica com os deuses, tá ligado? Que ele quis dizer. E daí também, isso, intencional ou não, se torna uma crítica para as religiões até de hoje em dia, tá ligado? Porque ele quis dizer que as pessoas queriam uma boa colheita, então eles tinham que fazer o ritual, eles tinham que sacrificar um animal, eles tinham que fazer uma coisa do tipo. E para qualquer pessoa que conhece religiões de matriz africana sabe que esse tipo de coisa existe até hoje em dia. Só que, né, eu não acho que é uma relação mercadológica, isso é uma explicação grosseira e também acho, além de grosseira, desrespeitosa, tá ligado? É desrespeitosa dizer que tanto as pessoas de hoje em dia quanto as pessoas de, sei lá, 2000 anos atrás que tinham esse tipo de nem vou dizer também negociação, né? Mas esse tipo de relação de ritualística que envolvia não só exclusivamente sacrifícios, mas ritual, sabe? Um esforço, um envolvimento, né? Isso daí, para mim, é que a pessoa não percebe. Porque, assim, para ser cristão, para ser qualquer tipo de religioso, envolve esforço. Pelo menos deveria envolver, na minha opinião, tá ligado? A pessoa que não é religiosa, mas compreendendo as religiões do lado de fora, eu enxergo que as religiões exigem as pessoas. Então, é um bagulho que eu fico assim. O religioso cristão, ele é exigido em várias coisas. E ele, inclusive, espera que as pessoas respeitem, as pessoas que não compartilham a religião dele, respeitem as exigências que eles são cobrados e eles tentam seguir para se manter na linha do que eles fazem, do que eles falam. Então, essas religiões que envolvem ritualística, aquilo ali é uma exigência, tá ligado? E não que as pessoas não possam discutir sobre a necessidade, mas agora, o ponto não é mercadológico. Tem o ritual, exige um esforço, exige uma dedicação mental, uma intenção. Tipo, é muito fácil, né? Tu não se torna religioso porque tu pensa a respeito de algo, se torna religião através do hábito, da prática, tá ligado? De perpetuar uma conduta ritualística já estabelecida. Que cada religião tem as suas variadas, diversas, tá ligado? Então, essa relação de eu estou esperando por uma bênção. E o método que se faz em certas religiões para te esperar por uma bênção tem a ver com o jeito que tu se veste, o jeito que tu te porta, o jeito que tu fala, tá ligado? As coisas que tu pode ou não pode fazer, o que tu pode ou o que tu não pode ingerir. É isso que tu tá fazendo porque tu espera vir a bênção. Em outras religiões é ritualístico. É tipo assim, tu espera que as coisas aconteçam, faz o ritual, tal horário, tal data, em tal momento, né? E nós poderíamos, se tivesse outras pessoas aqui, né? A gente poderia ficar discutindo sobre se concorda, se não concorda, né? Lembrando que eu não sou religioso, mas eu tô fazendo a minha análise sobre essas questões e principalmente uma análise, né, que eu não vou nem dizer que não é enviesada. É enviesada da mentalidade da inclusão, tá ligado? Eu, sendo uma pessoa com mentalidades inclusivas, estou incluindo na possibilidade religiosa tudo aquilo que eu já vi múltiplas vezes em várias culturas. Então, a minha mentalidade é inclusiva. Tem gente que se diz religioso e as mentalidades que eles propagam só permite a existência de uma religião, a deles, tá ligado? Então é disso que eu tô falando, né? Eu tenho uma compreensão religiosa que abrange religiões, tá ligado? Variadas, diversas.
Mesmo eu não sendo religioso, mas eu tenho referência suficiente para saber o que é religioso, o que é sagrado, o que é divino, o que é ritualístico, sabe? Para diversos povos diferentes com valores diversos, tá ligado? E tudo religioso também, tudo religioso, né? Então essa daí é uma coisa que eu poderia falar contra e tranquilamente, tipo, por todos esses motivos que eu acabei de dizer, tá ligado? Eu não acho que essa relação de fazer ritual, de fazer oferendas, sabe, para uma divindade, seja uma divindade grega ou celta, uma divindade pagã, antiga, ou esse tipo de oferenda moderna aqui no Brasil, que acontece, na minha opinião, acontece em sua maioria nos cultos de matriz africana. Qualquer pessoa que frequenta o batuque, algum dia na tua vida tu vai fazer uma bandeja, né? O que vai estar naquela bandeja pode variar bastante, mas é bem provável que alguém vai ter uma vivência dentro de uma religião de matriz africana e não vá fazer uma oferenda, pelo menos nessa vida dele. Então, né? Então, e para esclarecer, talvez que tu esteja me ouvindo e tu tenha concordado com as coisas que eu falei, mas tu precisa de um pouco mais assim, de substancialidade na hora de entender como que isso daí pode ter um propósito. Olha, como eu entendo, não é assim, aquelas pessoas que eu já vi as pessoas falando assim, por que o santo precisa comer? Por que o santo precisa se alimentar? O que eu compreendo tem tudo a ver com essa ritualística, tá ligado? Não é sobre assim, tu vai sacrificar o animal, né? Que tem rituais que envolvem sacrifício de animal, mas até pegar um que não é sacrifício de animal, é preparar um doce, tá ligado? Ou comprar um doce preparado e montar uma bandeja com frutas, sabe? Com esse tipo de coisa toda. Isso daí, olha tudo que eu tô descrevendo, envolve um esforço, tá ligado? E isso daí pra mim já entra na moral da coisa, porque a pessoa já está se predispondo a realizar, sabe? E também entra em todas as minhas concepções assim, espirituais e também até, não sei se metafísica é a palavra certa, porque eu não gosto dessa palavra, tá ligado? Eu não sei qual que é a palavra que eu vou dizer assim, né? Mas assim, até que, não sei se dá pra dizer hermética também, mas eu vou apelar pra essa palavra, assim, sabe? Mas assim, ó, de tu durante o procedimento, tu já tá focado, tu tá prestando atenção naquilo que tu quer obter, entendeu? É uma forma prática de condicionar a pessoa a se focar no que é importante. Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas estão desfocadas, e se tu é um religioso, geralmente tu busca a religião para te ajudar a se focar em coisas importantes, né? Aquela história que religião é religar. Então, religiosos utilizam a religião como uma maneira de se religar com aquilo que de fato importa para eles. Então, né, o ritual entra nessa história também, entendeu? Na minha opinião, né? A oferenda está nisso. Não é porque tu está fazendo aquela oferenda, é porque a entidade vai aparecer de maneira física, encarnada, e comer aquela carne que tu assou para ele, ou comer a fruta que tu soltou lá para ele, comer o doce que tu deixou na beira da praia lá para ele comer. Não é isso que é o propósito, sabe? Mas tu preparou, tu se importou, tu se dedicou, tu mentalizou, tu foi até o lugar, tu reservou tempo, enfim, porque tu se importa, porque tu acha que aquilo tem valor. E todo esse processo daí é o que torna aquilo valioso, tá ligado? Não é essa banalização da relação mercadológica, mas essa é a forma que eu compreendo, tá ligado? Se a pessoa quiser resumir a mercadológico e achar que a sociedade humana obteve esses hábitos assim, e achar que o culto rolava assim, que é, não, eu vou chegar lá, vou matar e foda-se, não vou pensar a respeito do por que eu tô matando, qual é o fundamento. Como eu disse, eu não vivi essas religiões do passado. Eu conheço a religião de matriz africana contemporânea, né? E eu não sou religioso dela no momento, então, né, não é nem é isso também que eu quero falar como que funciona, mas eu sei também que é evidente que tem pessoas de todas as religiões contemporâneas que eu conheço que são religiosos menos envolvidos com as práticas que eles mesmos dizem amar e respeitar. Eles se dedicam menos, eles se esforçam menos. Então, historicamente falando, isso pode ter acontecido no passado também. Pode ser que, né, várias dessas religiões antigas, vários desses rituais também eram feitos sem importância, sem levar a sério, né, e seja essa suposta relação mercadológica com os deuses. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não compreendo assim não, tá ligado? Nem no passado, nem no presente, nem no futuro.
Eu acho que reduzir, né, achar que ritual, achar que oferenda é simplesmente fazendo troca com Deus, é, sei lá, é uma redução assim, na minha opinião, é uma injustiça antropológica e histórica por todas as questões que eu falei aqui, bem falado, bem destrinchado, para quem sabe poder fazer com que vocês compreendam tudo que eu queria passar adiante, né? E daí, deixa eu ver o que mais que eu tinha deixado anotado aqui. Ah, também. Essa daí é uma lógica típica de pessoas monoteístas, mas um sujeito dele também me deu uma afirmação muito boa para, tipo, contra-argumentar, né? É por causa que constantemente nesses programas que estavam falando sobre fé e ciência, né, tinha aquela ideia de que fé é acreditar porque tem que acreditar e deu, né? E daí várias vezes os religiosos contra-argumentavam coisas diversas, porque isso daí é uma coisa que soa mal, né? Dizer para os outros que ter fé é acreditar só porque sim, parece que ter fé é meio burro, meio estúpido, meio, né, sem embasamento, e pessoas variadas defendiam com argumentos variados. Mas o sujeito falou assim que fé não é acreditar que Deus existe. Fé é acreditar que Deus existe e tá trabalhando pro teu bem. Aí foi uma agulha assim que eu achei assim, para começar. É uma daquelas coisas que eu queria estar presente para poder falar assim, nossa, tu vai ter que se esforçar para conseguir dissertar essa ideia sem parecer um imbecil. Mas o resto do mundo não ficou tipo assim, o resto do mundo. Tipo, as pessoas envolvidas na conversa pareceram achar normal, tá ligado? Pareceram achar normal, porque pra mim, olha, esse raciocínio daí pra mim é extremamente assim, narcisista e egocêntrico, sabe? As duas coisas inseparáveis, sabe? Inseparáveis, porque, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. A pessoa compreende que Deus existe. Uma coisa que eu também compreendo, eu compreendo que Deus existe, né? Não o Deus bíblico cristão, mas a força criadora, o motor inicial, o todo, aquilo que fez com que permitiu que a gente esteja aqui conversando, né? Eu falando e vocês ouvindo, na verdade. Então, assim, eu acredito nisso, sabe? Só que daí agora, ter fé então e acreditar que esse ser tá trabalhando pro meu bem, daí eu penso, peraí, então quer dizer que se ele tá trabalhando pro meu bem específico, pro meu bem, quer dizer que de vez em quando eu vou estar cruzando o caminho de outras pessoas e essas outras pessoas, Deus não tá trabalhando pro bem deles também? Tipo assim, peraí, como assim? Ah, mas Deus trabalhando pro bem de todo mundo ao mesmo tempo, peraí. Existe o bem de todo mundo ao mesmo tempo, simultaneamente? Vocês já viram isso acontecer? Vocês já viram acontecer coisas que faziam com que todo mundo, o tempo inteiro, ficava feliz ao mesmo tempo, tá ligado? Então, assim, pra mim, esses argumentos, além de ruins e, como eu falei, problemáticos, eles não, simplesmente não tem nada a ver com a vida real, gente. Não tem nada a ver com a vida real. Tipo, isso daí não, se isso daí é ter fé, que raio de bosta de fé é essa? Tá ligado? Deus existe e escolheu a ti. Deus existe e escolheu a ti. O resto do mundo não foi escolhido, sabe? Então, assim, olha, eu achei de todas as tentativas de tentar explicar o que é fé, e vocês devem imaginar que eu acredito que fé existe sim, tá ligado? E, honestamente, eu não sei como é que eu definiria, sabe? É um bagulho assim, realmente complexo. Porque, né, mas a minha visão do mundo é até menos assim. Eu definiria como pragmática, claro, né? Mas fé tem a ver também, pra mim, também tem a ver com aceitação, tá ligado? Pode parecer até meio antagônico e tal, né? Mas é que realmente aí tem a ver, pra mim, eu só consigo falar de fé pra pessoas que têm visões cosmológicas parecidas com a minha, sabe? Ah, mas assim, o que eu sei da vida é que ela é cíclica e ela é, como posso dizer assim, além de cíclica, ela é feita de degraus, sabe? Ela é feita de níveis, né? Essas coisas estão sempre perambulando para cima e para baixo, quer tu queira, quer tu não queira. Então, geralmente, quando as pessoas estão querendo pegar fé, e daí eu tomo base eu mesmo, sabe? Quando eu preciso me sentir fé, quando eu preciso me religar com as coisas que importam para mim, sabe? Quando eu preciso me sentir com esse sentimento que a gente escuta muito da boca de religiosos, mas eu acredito que é indiscutível que é um sentimento, na verdade, do ser humano, tá ligado? Não é uma coisa religiosa, é que a religião mais facilmente fala dessa expressão, mas as pessoas tendem a ter fé, tá ligado? E eu acho que é essa condição natural de que quando tu tá num momento ruim, tu começa a aguardar pelo momento bom. E o que eu vou dizer pra vocês é, o momento bom sempre chega. E, infelizmente,
a gente perde a oportunidade até de enxergar eles de vez em quando por causa de fenômenos contemporâneos, tá ligado? Aí teria que sair do assunto religião, espiritualidade e cosmologia e fazer um pouco de crítica social também, né? Mas eu não vou sair, eu acho, mas eu acho que vocês conseguem, tipo, espero que vocês consigam se atentar a esse tipo de coisa, tá ligado? Mas, né, aí mais uma vez, cara, tem a ver com as minhas convicções cosmológicas, tá ligado? Então eu não tenho como dizer para as pessoas assim, olha, aguarda que a tua bênção vai vir com certeza, porque eu não acho que todo mundo aqui vai ser abençoado, e eu não acho e, tipo, quando eu digo abençoado, eu quero dizer assim, grandes glórias, grandes graças, grandes assim, olha, bagulho assim, ó, presenteado porque tu foi escolhido, sabe? Eu não acho que todo mundo vai ter essa vivência aqui, não. E eu não quero que as pessoas que não passem por isso acreditem que Deus não gosta deles. Por isso que eu digo, não é o Deus bíblico, tá ligado? Porque se Deus abençoa os que ele gosta e Deus supostamente não abençoa aqueles que ele não gosta, ou sei lá, qual é a lógica que esses caras usam pra justificar esses raciocínios? Eu não acho isso, tá ligado? Só que, né, eu sou reencarnacionista e eu acredito que as coisas vão se mover para onde elas querem que tá, né? Isso daí pode parecer meio assim, também parecer fundamentalista, porque de fato é um pouco fundamentalista sim, né? E mas, né, aí já tá entrando a minha fé, tá entendendo? Tá entrando a minha fé de acreditar, né, essa fé que foi criada através dessa observação, entendeu? Eu acredito sim, é tipo tentando reinterpretar frases constantes que a gente escuta, né? Uma frase que eu sempre vi assim, bastante em inglês, eu não sei se em português as pessoas traduzem de formas diversas, né? Mas é assim que o destino, tipo, tu não pode driblar o destino, tá ligado? O destino se encontra contigo, ou muitas pessoas falam, o karma se encontra contigo, né? Que eu acredito que essas pessoas, racionalmente ou não, muita gente tá compartilhando a ideia de que percebem também que fatalmente as coisas se encaminham para onde que elas têm que estar. Só que é que tá, para mim, aonde as coisas têm que estar, não necessariamente é bom e agradável para quem tá me ouvindo. Assim como de vez em quando eu tô nos momentos terríveis e tu tá num momento terrível e tu tem que pensar assim, é aqui exatamente que eu tenho que estar. E isso não quer dizer que tu tem que estar conformado a estar ali para sempre. Mas se eu acredito, se quando eu tô num momento bom, eu acredito que as coisas acontecem do jeito que tem que ser, como é que na hora que eu tô num momento ruim, eu vou acreditar no contrário, sabe? Como é que eu vou ser essa pessoa, essa bipolaridade espiritual, tá ligado? Quando eu tô bem, Deus me abençoou. Quando eu tô me fudendo, Deus virou as costas para mim. Eu não consigo compreender essa lógica e eu não consigo abraçar ela, tá ligado? Por isso que, né, não sou religioso, mas sempre disse pra vocês, sou espiritualizado, porque eu penso nessas coisas, entendeu? Então, né, ter fé é isso daí, entendeu? É ter fé que quando tá no momento ruim, tu pensa, bom, eu tenho que estar nesse momento ruim, não porque eu mereço, porque eu criei essa situação. Embora talvez tu mereça, embora talvez tu tenha criado essa situação, tá ligado? Às vezes sim, às vezes não. É difícil saber, né? Ou às vezes sim, só que em vidas passadas, né? Incluindo meu raciocínio reencarnacionista, né? Só que, independentemente se tu achar que merece ou não, é o que estará acontecendo e o que eu posso te dizer é que até onde eu sei, nada dura para sempre, tudo é cíclico, tudo se transforma. Só que se a gente estiver num estado mental que não nos ajuda a perceber essas nuances, a gente acaba não aproveitando nenhum dos dois lados, né? A gente não consegue perceber que está na fossa e utilizar aquilo lá para extrair a vantagem, e a gente não consegue perceber no momento bom para não, sabe, aproveitar, sabe? Aproveitar, né? Good times never last, né? Os bons tempos nunca duram, o que é bom dura pouco. Todos os clichês que eu posso despejar para vocês nesse momento, né? Essas frases querem dizer isso. Tudo que é bom, cara, uma hora ou vai deixar de ser bom, ou vai ficar ruim, ou vai desaparecer. Então, olha, aproveita. Mas o mesmo vale para aquilo que é ruim, sabe? O mesmo vale para aquilo que é ruim. E de vez em quando a gente está numa situação tão ruim que, para começar, quando a gente sai da situação ruim, a gente não nota, a gente deixou de aproveitar o momento que agora não era um momento ruim e a gente tratou como se fosse. E quando a gente de fato está na fossa, a gente não consegue extrair um aprendizado que eu acredito sim que está muito ligado aos momentos de dor, sabe? Então, essa é outra coisa que eu posso dizer para vocês, que eu também divirjo, assim,
racional, mas também filosoficamente e também com muita força, tá ligado? Eu divirjo bastante dessa lógica daí pra mim. Ter fé é isso que eu acabei de explicar pra vocês, sabe? Mas essa daí já tô incluindo a minha cosmologia junto, sabe? Eu não tenho como compartilhar um conceito honesto de fé se a pessoa não acreditar na mesma cosmologia que eu. Se a cosmologia dela é diferente, esse meu conceito de fé é inútil, mas pra mim é a única coisa que eu posso falar pra vocês honestamente, dizer, olha, é isso que eu consigo perceber com o sentimento relacionado a esse termo fé que te escuta tanto por aí, não é verdade? Bem, e para concluir esse programa, eu vou compartilhar com vocês uma brisa então de quem poderia ser Deus, né? E daí eu vou deixar bem claro que é uma brisa, não é algo assim que eu tô colocando minha mão no fogo, por assim dizer, né? Basicamente, eu de fato acho que é uma pergunta que não tem resposta, sabe? Aquilo, tipo assim, quem é Deus? Quem criou Deus, sabe? Ah, essas coisas, assim, o ser anterior ao tempo e ao espaço, sabe? Eu realmente acho que não tem resposta. Mas assim, nas poucas vezes que eu me forcei a pensar, eu tive assim umas ideias, né, brisadas do que poderia ser e é aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então assim, né, vocês já ouviram falando sobre assim seres interdimensionais, né? Que é seres assim que habitam outros planos de existência e eles podem se relacionar conosco não de maneira assim física, palpável, tangível, encostando na gente, mas de formas, né, mais difíceis de perceber. E que talvez eles consigam nos enxergar, né? A gente não possa enxergar eles, ou pelo menos não possamos enxergar eles o tempo inteiro. Eles possam nos ouvir, mas a gente não possa ouvir, mas não, ou pelo menos não podemos ouvir eles o tempo inteiro. E assim por diante, né? Então, eu não sei exatamente quantas dimensões são e quais seriam as diferenças, mas eu já vi explicações que falavam que seres de dimensões superiores possuem características que nós não compreendemos e podem se relacionar com a nossa realidade de maneira incompreensível, alterá-la, sabe? Fazer coisas diferentes, por assim dizer, né? Então, uma das coisas que eu pensei assim é que eu tenho a crença também do reencarnacionismo e do evolucionismo. E quando digo evolucionismo, não é evolução assim darwiniana, darwinista, né? É aquela crença que o processo reencarnatório tem um propósito de evolução. Aí por evolução tem uma definição minha particular, né? Mas de maneira bem assim, para tentar sintetizar, né? Algo que eu não costumo ser muito eficiente, eu diria que evolução é tu ser coerente com o teu propósito, sabe? E daí é o máximo que eu posso falar sem ter que abrir uma lacuna imensa só para tentar definir o que seria evolução no meu ponto de vista reencarnacionista. Mas basicamente tu veio para cá sendo muito simplista com uma missão, digamos assim, só que essa missão não é garantida, assegurada, obrigatória. Ela é clara, ela é existente, ela é perceptível, ela é notável, mas existe muita coisa que pode se colocar entre tu e aquilo que tu deveria estar fazendo, porque a nossa vida, na minha opinião, ela é cheia de manipulação, tá ligado? Manipulação, uma palavra que vocês veem eu sempre recorrendo. Então, né, também teve uma afirmativa que eu ouvi um desses líderes religiosos falando num desses momentos, num desses programas e tal, que eles diziam assim, que eles estavam reclamando de outros cristãos que parecem assim que acham que sabem mais do que Deus, ou que entendem mais do que Deus, ou que eles falaram assim, aqui, como é que é mesmo que... Teve uma frase que eu achei muito marcante, porque foi muito contra algo que eu falei pra vocês aqui há não muito tempo atrás, tá ligado? Que a frase do cara, como é que foi mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro exatamente as palavras que ele utilizou. É que tinha alguma coisa a ver com pessoas que discordam da Bíblia ou discordam com o que Jesus Cristo diz. Porque tá querendo dizer que Jesus Cristo estaria mentindo ou que Deus não falaria a verdade por alguma razão. Isso daí é exatamente o que eu acho, tá ligado? Eu acho que, né, considerando a nossa experiência de vida aqui na Terra, faz todo sentido que Deus seja ilusionista, tá ligado? Que, né, existe, por exemplo, assim, aí eu vou ir pro hinduísmo, né? Eu sei que tem o conceito de véu de Maia, eu acho que é do hinduísmo, né? Mas tem esse conceito, véu de Maia, né? Que seria basicamente a ideia de que nós temos, assim, esse véu. Eu não sei se o véu tá sobre nós ou o véu tá colocado sobre todas as coisas, tá ligado? Que basicamente faz com que a gente enxergue o mundo por essa nossa lógica materialista, mas que com esse véu sendo removido, a gente enxergaria outras coisas, né? Porque, né,
a mitologia hindu, digamos assim, né? Aí eu não sei o que é mitologia e o que é religião. Provavelmente as duas coisas se entrelaçam, assim como tudo isso depois chega num caráter histórico também, né? Mas a mitologia hindu é uma das mais fascinantes, tá ligado? No sentido assim de que acontece muita coisa muito doida, muito brisada, mas assim, muito interessante mesmo, sabe? E um dia talvez eu queira falar mais sobre isso quando eu tiver com as coisas mais frescas na minha cabeça, né? Mas enfim, as concepções cosmológicas, a origem da vida, a origem do universo, né? E os próprios assim, eventos que os deuses e heróis do hinduísmo viveram são notáveis, né? Mas enfim, então eu acredito sim que Deus, por, tipo, considerando o jeito que o mundo opera, eu acho que faz sentido sim que a vida não seja autoexplicativa. Outra razão de por que eu não acredito num livro sagrado, porque para mim é tipo, é contra. ah, tipo, é contrária a tudo que eu consigo perceber que são os sinais divinos, digamos assim, tá ligado? Eu não vejo como um Deus que criou essa realidade que a gente vive aqui gostaria de nos ter passado um livro absoluto que ensina absolutamente tudo e tu tem que seguir aquilo ali à risca, porque é assim que tá, a sabedoria universal tá ali, tá ligado? Eu não consigo compreender como que isso tem a ver com o Deus que eu compreendo, né? Inclusive, como eu já falei algumas vezes até dentro do próprio mito mitológico da Bíblia, né, com o Jardim do Éden e tudo mais, para mim é bem óbvio que Deus queria que o fruto proibido fosse comido, porque ele queria assim ver, para mim ele queria basicamente ver todo o caminho de volta, tá ligado? Ele criou um mundo, tipo, no caso assim, tô falando do ponto de vista assim, né, não assumindo que o conto bíblico é real, mas compreendendo a lógica por trás daquela operação, tá ligado? Considerando que Deus é onipresente, onisciente e os caralho a quatro, achar que algo poderia ter acontecido que surpreendesse essa figura, para mim parece assim incoerente com o próprio ser, né? Então, para mim é evidente que ele criou a fruta proibida, né, a fruta do conhecimento, sabendo que seria consumida e sabendo que desencadearia, porque estava nos, tipo assim, estava nos planos dele, né? Uma frase que eu gosto muito é aquela que Deus escreve certo por linhas tortas, e eu vejo poucas pessoas citando tanto quanto eu cito, pelo menos, porque eu acho que esse daí é o tipo de coisa que mostra isso, tá ligado? Porque é complexo, é avançado o jeito que a vida forja, sabe? A vida forja por meio de várias maneiras, né? Não é só construindo, a vida é feita também partindo, rompendo, destruindo, derrubando, né? Coisas boas e coisas ruins são detonadas de vez em quando, né? Assim como coisas boas e coisas ruins prosperam de vez em quando, né? Tudo isso dentro dos famosos planos de Deus, tá ligado? Pelo menos do meu Deus, ele nunca perde, tá ligado? Se tá acontecendo coisas boas ou coisas ruins, é a vontade dele, tá ligado? Não tem como, sabe? Na minha opinião, não tem como tá acontecendo algo assim, não, isso daí não era o que Deus queria. Isso daí tá sendo fora do controle, né? Até coisas difíceis de explicar, né? Mas aí só eu acabei saindo de uma parte mais brisada e fui para uma parte mais séria, digamos assim, mas voltando para a brisa. Então, assumindo que eu não sei como saber quem é esse Deus, mas agora tentando fazer de conta que eu pudesse saber, né? E que existe a propósito de evolução, né? Como que as pessoas evoluem, tipo, e mais do que isso, por que que as pessoas têm que evoluir, tá ligado? O propósito da evolução. Quer dizer que algo vai acontecer depois que estivermos evoluídos, né? E tem gente que acha que depois que a gente evoluiu, a gente não precisa mais voltar pra Terra. Tipo, eu sei que isso tem a ver com o Espiritismo, né? O Espiritismo, eu não sei se ele fala que tu vai viver pra sempre nas graças lá, ou algo desse tipo, mas uma evolução pra um lugar melhor, né? Inclusive, recentemente, nas minhas streams, nesse fim de semana, nas minhas lives jogando, eu virei aquele jogo que há muito tempo atrás eu fiz um programa sem contexto sobre ele. Eu acho que é antes do programa 60, se eu não me engano. Que é um jogo que, o nome japonês é 46 Okunei Monogatari de Shinkaron, né? Isso daí basicamente traduz assim como uma história de 4,6 bilhões de anos, né? A teoria da evolução, digamos assim. E daí é um jogo extremamente bizarro, extremamente assim, cheio de loucuras, né? Que conta toda a história do planeta Terra num jogo de RPG feito em 1990. Então é bem brisado, obviamente. E, e eu conheci esse jogo em 2020, se eu não me engano, né? E é engraçado como nesses 3 anos, vários dos assuntos que
parece que, né, esse jogo daí, a primeira vez que eu joguei ele, várias das coisas que eu tava vendo ali, eu não consegui me relacionar quase de maneira alguma, tipo, tava sendo introduzido esses conceitos, não o conceito da evolução, mas várias das partes mais brisadas do jogo, né? Foi a primeira vez, assim, que, tipo, foi o primeiro jogo que relaciona Deus e o diabo com dinossauros também, né? Porque sei lá, eu nunca vi obras que misturavam as duas coisas, tá ligado? Eu nunca vi obras que no mesmo diálogo tu tava vendo um dinossauro e Deus ou o diabo, algo desse tipo. E esse jogo fez isso, né? Que é um conceito que desde então eu briso muitas vezes, né? Porque eu penso assim, ah, é verdade, né? Deus e o diabo tem que estar aqui antes da gente, né? Deus e o diabo tem que estar aqui desde o tempo dos dinossauros, né? Tem que ter chegado na Terra, né? Tão logo a vida chegou, né? Pelo menos é o que faz sentido, né? Ou Deus chegou depois, depois que os dinossauros tinham ido embora. Né? Mas enfim, aí, tá, meu ser, tá, é o que eu tava falando do jogo, pra dizer que no final do jogo, depois que tu passou por muitas aventuras extremamente brisadas, no final do jogo, é dito assim, que a vida, a evolução terrena chegou ao fim, né? Isso, se eu não me engano, é 40 mil anos no futuro do dia presente, sabe? Então, no ano de 42 mil depois de Cristo, digamos assim, sabe? A vida terrena chegou à evolução no futuro, agora daí a gente vê que o planeta Terra meio que assim, ele começa a brilhar e apaga, é como se todo o sistema solar estivesse dizendo adeus, tá ligado? E a gente ia evoluir junto em outro lugar, né? E eu acho também essa linha de raciocínio possível, plausível, só que não é a brisa que eu vou compartilhar com vocês. A minha brisa particular é um pouco mais específica, porque daí eu penso que é o seguinte, talvez, né, tipo, a pergunta mais simples que dá pra ser feita desse cenário completamente maluco é assim, tipo, que cenário maluco é quem é Deus, né? Em primeiro lugar, eu vou assumir que Deus é um ser interdimensional. Ele já existia, entendeu? Só que para ele existir, ele tem que estar inserido numa realidade, no mínimo, não é verdade? Ou ele é um ser que está à parte de todas as coisas também, né? Esse ser também pode ser, mas daí é mais inconcebível ainda. Então, para facilitar o raciocínio, vamos assumir que Deus é um ser interdimensional. A pergunta é, o quão, tipo, dentro dessa dimensão, o quão poderoso ele é naquela dimensão? Por exemplo, o que eu quero falar bem especificamente é o seguinte: será que o ser que nós percebemos como Deus, a força criadora, o motor inicial, se ele é um ser tridimensional, será que na dimensão de origem dele, ele é um ser extraordinário? Ou será que naquela dimensão ele é um ser com muitos equivalentes a ele, ou muitos até acima dele, e por alguma razão ele achou necessário desenvolver uma espécie nova, tá ligado? E como quer dizer assim, e como que ele tá desenvolvendo? Criando um universo, tá ligado? Mas ele levanta a pergunta, se o ser que não é tão poderoso assim, dessa outra dimensão, é capaz de criar a nossa realidade, né? Como exatamente é esse universo que ele está vivendo? Porque, né, a palavra evolução e o conceito evolutivo pressupõe um progresso. Depois que a gente progrediu tudo aquilo que ele espera que a gente progrida, nós vamos ser utilizados por alguma coisa, eu imagino, né? Eu imagino que essa progressão não vai ser assim, recompensada simplesmente com a inércia, sabe? Não é assim que eu compreendo a realidade, eu compreendo em, tipo, propósito. Então, se o propósito é evoluir, o que nós vamos fazer com a nossa evolução, tá ligado? Aí é um bagulho assim que, para continuar aumentando o grau de brisa, mas ainda direcionar para coisas bem específicas, imagine ainda por cima assim. Esse ser, além de necessitar que a gente evolua para utilizar em nós alguma coisa, numa missão, numa batalha, num confronto, numa luta, numa contenda, né? Por que eu estou usando essas expressões? Porque, olha só, um tema recorrente em pessoas assim com vivência espiritualizada variada é a ideia dessas viagens astrais que envolvem confrontos astrais. Como posso dizer assim? Sei lá, se tu que tá me ouvindo que é médium, ou se tu conhece pessoas que são médiums, conversa sobre essas ideias, mas eu vou dizer pra vocês que já ouço muitas pessoas testemunhando, assim, dizendo que vivem cenas de tensão, de confronto nesses planos astrais, né? Então, é uma. Como eu tô dizendo, completamente brisado isso aqui, né? É só eu compartilhando com vocês umas coisas que eu me permito
pensar, tipo, bem de vez em quando, honestamente não é o tipo de pergunta que eu fiz muitas vezes. Só que quando eu começo a fazer perguntas, eu gosto de ir me dando respostas, mesmo que elas sejam descabidas só pela diversão do raciocínio mesmo, tá ligado? Até porque um dia eu posso aproveitar isso numa obra de ficção, por exemplo. Mas enfim, aí, né? Então, pensa que esse ser de outra dimensão, que talvez não é tão poderoso assim, aquilo que a gente compreende como o nosso universo para o nosso progresso acontecer, só que lá na dimensão dele, pouco ou nenhum tempo passou, tá ligado? Digamos assim que, para ser bem específico, digamos que o ser que a gente compreende como Deus, ele criou o universo e ele tá assim, meia hora esperando, né? Meia hora lá no tempo dele, em questão assim de comparação, como a gente percebe o nosso tempo aqui na Terra, tá ligado? Então, lá na dimensão desse ser, passou meia hora e para nós já passou 14,8 bilhões de anos, ou 14,6 bilhões de anos, por exemplo. E ele tá esperando mais meia hora, digamos assim, sabe? E quem sabe ele tá precisando da gente rápido, sabe? Mas ele não pode, tipo, é necessário essa evolução, tá ligado? Por que que é necessário? Como eu disse, sugerir algumas opções. Uma batalha, um confronto, enfim. Mas, né, comparando, e daí pra corroborar com essa meu mito selvagem, entendeu? Eu tô tirando o fundamento de, sim, mitologia mundial, sabe? Né? E religiões mundiais, né? Acho que é consistente a ideia de que Deus, né, além de criar heróis, tipo assim, testa heróis, né? Isso daí a gente pode ver em todas as religiões, em todas as mitologias, não é verdade? Eu acredito que sim, né? Então, tá meio que no subconsciente nosso já essa noção de que haverão buracos na estrada e as batalhas serão árduas, mas precisam ser vencidas, né? Ou pelo menos travadas, não é verdade? Então, sei lá, né? Simplesmente, como eu falei, brisando, pensando assim, né? Tentando responder uma pergunta que eu acho que de fato não tem resposta, né? Mas se eu tivesse que respondê-la, essa foi uma das respostas mais divertidas que eu consegui criar até o momento, sabe? Que, né? Pensa que aqui o que acontece, né? Para nós está acontecendo nesse tempo demorado, longevo, né? E a gente está indo em direção a essa evolução. E quando aqueles que evoluem o suficiente são arrastados para uma dimensão do ser que botou o ovo cósmico aqui, tá ligado? O ovo cósmico é um conceito que eu vou conversar mais com vocês num programa sem contexto e tal. Que, né? Mas tem esse conceito do ovo cósmico, tá ligado? Que esse tipo, isso daí é um Big Bang sobre uma outra lógica antiga, inclusive, né? Que o universo era esse ovo cósmico, né? Que eclodiu e surge essa vida que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, imagine então, né? Se essa força criadora, né? Se esse motor inicial, ele está esperando, né? O final dessa jornada evolutiva. Só que quando chegar o final, entre aspas, não será o fim de fato, será assim o começo, né? De quem sabe coisas que no presente momento a gente sequer possamos imaginar, mas que muitos de nós haverão de viver, né? Ou quem sabe todos nós haverão de viver condensados em menos seres, né? Correlacionando aquilo que eu falei da própria lógica de politeísmo, né? Quem sabe hoje em dia nós somos 7 bilhões. Quem sabe daqui a 15 bilhões de anos nós não sejamos 7 bilhões, nós sejamos 7. Só que esses 7 serão todos nós que estamos vivos aqui no dia de hoje. O que vocês acham, hein? Bem, quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido e que o dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem